Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Além do Trampo, hoje com uma convidada muito especial, a Rê Cruz, do Foodness, que talvez seja o maior canal para quem está procurando saber mais sobre gestão de restaurantes, desse mercado super simples, né, Rê? Super de boa. Tranquilo. Fácil, quase não tem que trabalhar, a gente quase não tem olheiras, quase não fica cansado, ninguém tem burnout, né? Mas não dá também para glamorizar isso aí. A gente tem que encontrar Não uma dá, maneira não dá. que não dá para achar que isso é bonito, que esse Que é é o jeito que bonito, funciona. canseira total, mas o mercado que também a gente curte pra caramba, né? Sim. Tem um encanto, um negócio que a gente é completamente apaixonado. Eu não conheço ninguém que entra sem gostar muito disso, que já não tinha lá uma chamazinha de gostar de comer pra caramba, Senão de não gostar fica, de... né? Não aguenta, né? Se não tiver um tesão ali, não vai rolar, né? Não fica. Rê, conta pra mim. A gente tava, antes de começar aqui agora, falando sobre várias coisas e uma delas sobre o quanto que as pessoas têm dificuldade de entender de fato o que é que vai ser o mercado de gastronomia antes delas entrarem nisso. Muitas vezes as pessoas entram porque elas gostam de comer. E elas são apaixonadas por comida, elas seguem chefes, elas seguem restaurantes, elas são encantadas pelo atendimento, nossa, olha como é bonito, um dia eu quero ter um restaurante, eu cozinho bem em casa e tal. E aí entra naquela piscininha que parece bem quentinha. É sexy, né? Você falar de bar, restaurante, chique, né? é sexy. E aí Todo descobre mundo que a gosta. piscina talvez não seja tão quentinha assim. E aí, como é que você vê as coisas? Como é que você tem recebido, assim, essa enxurrada de pessoas, dos chefes? A gente viu agora, né, nos últimos anos ali, de uma década para cá, principalmente, os chefes meio rockstars, assim, os chefes ganhando um status de estrela, chefes mundiais, aí os brasileiros também começaram a virar esse tal o tempo todo na TV, fazendo propaganda para marcas que não tem nada a ver mais com gastronomia, porque é um estilo de vida. E aí, essa glamorização, ao mesmo tempo que realmente deu uma glamorizada no mercado, porque está mais legal do que era, né? Como é que você está vendo esses movimentos todos aqui do mercado de gastronomia? Não, eu acho que isso até há mais de 10 anos, acho que já tem aí, vai bater quase 20. E eu acho incrível. Tá? Eu acho uma valorização muito legal do trabalho, acho que leva o nosso trabalho também enquanto categoria para um outro lugar e abre possibilidade, né, de vários chefes na TV, vários chefes fazendo propaganda, que eu acho incrível. E também entendo que essa glamorização que antes cegava todo mundo, quero ser dono independente de saber como funciona, eu acho que a pandemia tirou esse lugar. Porque realmente separou os meninos dos homens e colocou a gestão como uma obrigação, né? Quem não tinha gestão fechou a porta, literalmente isso, e quem tinha uma gestão fraca entendeu que ou mudava o jeito de fazer ou ficava, né, saiu uma pesquisa na época que os restaurantes tinham em média caixa para sobreviver 16 dias sem operar. Sim. Então, só a gente ter consciência desse número, que a maioria não tinha, já começa a te colocar num lugar de risco, entender o tamanho dessa brincadeira, entender o tamanho do compromisso, da responsabilidade. Então, eu acho que também, do que eu vejo, né, do que eu acredito, as coisas já estão num outro lugar, assim, de muito mais busca pela profissionalização, o que me deixa muito feliz. Né? Nosso trabalho também é para isso. Mudou a forma como é o mercado antes e depois da pandemia também? Eu acho que mudou o nosso olhar. Eu acho que o mercado em si, ele teve mudanças drásticas, mas que as coisas já se acomodaram de novo, né? Parecem que voltaram para lugares parecidos, não sei afirmar-se iguais, mas muito parecidos, mas a nossa cabeça com certeza mudou. Talvez ali o boom do delivery, né? Que a gente assimilou de vez ali o hábito do delivery, algumas coisas assim, mas também que naquela época teve uma curva completamente fora do normal e depois completamente fora do normal, uma maturidade para aquele ali, negócio, né? Que o negócio avançou, o que faria naturalmente em 5, 8 anos, aconteceu em 2 meses. Sim. Por pura necessidade, absolutamente 100% do faturamento de todo mundo começou a vir do delivery. E hoje também existe um entendimento que para alguns negócios o delivery não é um bom negócio. Né? Depende do seu formato, depende da sua estrutura. Para quem que o delivery às vezes não é um bom negócio? Cara, o delivery, a primeira coisa, ele tem que ser visto como um negócio completamente à parte de uma operação de salão.
né? Ele tem custos, demandas, necessidades completamente diferentes. E aí você tem que entender o seu produto, se ele performa, se funciona. Hoje a gente tem clientes que descontinuaram, que tinham na época da pandemia, Sim. abriram uma unidade só para o delivery e hoje descontinuaram essa cozinha. Né? Os restaurantes muito bons, aqueles restaurantes Michelin tiveram muita dificuldade disso, né? Porque às vezes a pessoa mandava um prato que funciona super bem, e aí eles tentaram mandar aquele mesmo prato no delivery e o negócio não funcionava. Mas as pessoas estruturadas souberam fazer isso, entendeu? Souberam construir, usar a marca e souberam fazer um cardápio que funcionava. Mas ali, mesmo hoje, a demanda que eles tinham não é mais a mesma. Sim. Né? Até porque naquela época não tinha outra demanda. Exato. Você não podia nem ter a opção de estar naquele lugar, né? Rê, me conta uma coisa. Você sempre foi uma pessoa ligada em gestão e boa de gestão, ou apanhar te tornou uma pessoa boa de gestão, igual foi no meu caso? Sem dúvida nenhuma, apanhar me levou para o lugar que eu ocupo hoje. Eu tenho algumas características que facilitaram o processo. Então, na escola, por exemplo, eu sempre fui muito bem em matemática. Então, não era uma grande dificuldade para mim. Eu sempre fui muito bem de gestão de pessoas, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso e mesmo sem aplicar nenhuma técnica. E eu entendo que isso eu devo muito ao esporte. Né? Fui atleta, fui capitã de time muitos anos, então o esporte me deu essa facilidade de gestão de pessoas. Eu fazia isso quase que empiricamente, sem ter muita técnica, mas eu ia muito bem. Então, algumas coisas eu posso dizer que eu tinha um certo talento. Agora, de fato, a gestão do negócio, um olhar 360, foi depois que eu quase quebrei. Sim. Em 2015, quando a gente tinha o buffet, faturava mais de 10 milhões. Conta para mim como é que foi sua jornada, assim. Eu não sabia, por exemplo, que você tinha esse pezinho de atleta aí, por exemplo. Isso é uma coisa nova para mim. Conta para mim como é que foi esse seu caminho até você se tornar a Recruz, que todo mundo conhece, a pessoa foda da gestão, a Recruz do Food. Como é que foi, assim, sua jornada até aqui? Tá, bom, na escola eu sempre joguei, sempre fui atleta. Na escola eu fui convidada pelo meu técnico na época para assumir a aula de iniciação esportiva dos pequenos. Então, com 15 anos, eu tinha carteira assinada na escola que eu estudava e eu dava aula de iniciação esportiva para os pequenos. E era uma espécie meio de recreação, assim, com alguma técnica ali de esporte que ele ia me passando. E aí, entrei nesse mundo de recreação e comecei a fazer dinheiro com isso. Então, todas as férias, todo final de semana, eu trabalhava com recreação infantil e fui trabalhar em hotel. Sim. Então, ali dos meus 17 aos 19, eu trabalhei direto em hotel, fiz todas as minhas férias. Eu saía de férias dia 30, dia 31 eu estava no hotel, voltava só quando acabavam as minhas férias. Aí voltava para a escola. E no hotel eu tive a oportunidade de, em uma temporada, trabalhar em restaurante, porque faltou gente, o gerente de AIB me pegou, falou, já vi você trabalhar, você é esperta, você vai dar conta, assume aqui a coordenação do salão. Eu falei, é que eu tenho 17 anos. Ele falou, tá, se alguém perguntar, você fala que você tem 20. Eu falei, tá. E aí me apaixonei, o chefe de cozinha do hotel também viu que eu gostava, eu sempre, né, tenho uma família que se reuniu sempre em volta da mesa. Então, a coisa do servir e do comer, para mim, sempre bateu num lugar de muito afeto. Então, eles viram que eu tinha interesse, viram que eu gostava, e aí fiquei na cozinha, fiquei no salão, e aí fiquei apaixonada. Quando fui fazer faculdade, eu fui fazer hotelaria, né? Nem tinha possibilidade de gastronomia na época, não tinha curso, assim, acho que estava começando o primeiro curso de gastronomia em São Paulo. Era primeiro ou segundo ano, nem levantei essa possibilidade, mas na faculdade de hotelaria eu tive aula de cozinha. E aí eu falei, é isso aqui. Na sequência já fui trabalhar em restaurante. E aí, quando eu estava trabalhando em restaurante, a dona da escola que eu tinha estudado no colegial e que eu tinha trabalhado me ligou, falou, Renata, você está trabalhando com restaurante, né? Eu preciso transformar a lanchonete aqui num restaurante porque a gente vai ter período integral na escola agora. Você quer? Você tinha quantos anos ali? 19. 19 anos. Baita responsa, né? Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Não tinha nem noção dessa responsabilidade. Sim. E aí, eu lembro de tapar o telefone assim, perguntar para minha mãe. Falar, mãe, se eu abrir um negócio, você vai ser minha sócia? Você cuida do administrativo? Ela falou, o quê, garota? Eu falei, sim ou não? Ela falou, cuido. E assim foi. Topei, abri CNPJ. Tinha um sócio na época que era pai do meu afilhado.
E aí ficamos 6 anos na escola. No segundo ano, abri mais uma unidade numa faculdade aqui na Zona Oeste. Aí fui fazer especialização, aí sim, eu já estava na cozinha direto, né? Ficava ali na operação. Fazer comida para criança é uma responsabilidade absurda. Sim. E eu sempre fui muito responsável. Acho que essa é uma outra característica tanto a questão também. Da segurança alimentar de nenhuma criança passar mal, quanto da nutrição também, né? Não, e de fazer eles comerem, né? Porque chegava um cardápio para mim que ia lá, chicória, sim, com frango não sei de que jeito, e eles não comiam. E eu tinha muita intimidade com a direção da escola, eram meus amigos, tal. A gente tinha uma relação muito próxima, até porque eu tinha sido aluna. E eu cheguei lá um dia e falei, gente, olha só, eu posso mexer nesse cardápio? Porque as crianças não comem isso. Então, eu posso fazer uma proposta de cardápio que continue sendo nutritiva, mas com coisas que eles gostam. É melhor ter brócolis 2 vezes por semana do que jogar 20 quilos de chicória no lixo. Né? Até porque, e eu ficava muito incomodada com isso na escola, eu falei, a gente é uma instituição de ensino, a gente ensinar que tudo bem jogar comida fora, sim, é um despropósito. Sim. E eu tive muita autonomia, a escola me deu muita autonomia. Via de regra, cantina, restaurante, quando não é bem gerido, tem muito desperdício, né? Tem muito desperdício, ponto. Assim, quem está ouvindo não é bem já... gerenciado, né? Mas tem que ser uma obsessão constante, sim, a gente reduzir desperdício, né? Eu tava até com o Lucas da Food to Save esses dias, a gente foi almoçar e a gente vai, se tudo der certo, começar uma campanha contra o desperdício, porque tem que ser uma conscientização, sim, né? Assim, quando bem gerido, sim, mas se o cara que está ali operando não está consciente disso e ele não toma isso como um propósito para ele, vai ter desperdício também. Sim. Então, precisa ser uma ação coletiva, né? Então, não é só a gestão. Tem também uma coisa de contaminar positivamente em prol do controle do desperdício toda a equipe. Sim. Porque, no final do dia, são eles que têm esse controle na mão, né? Isso. Mas você estava falando aí da escola... Aí, da escola, eu fui fazer especialização em gastronomia. Fui trabalhar num evento... que eu falo que é um negócio que eu fui trabalhar... Eu já tinha 2 empresas... Estava fazendo uma especialização, fui trabalhar num evento de graça, né, porque eu queria aprender e estava buscando novas oportunidades ali, né, fonte de conhecimento. E nesse evento que eu fui trabalhar de graça, mesmo já tendo 2 empresas, eu conheci o Philippe Gobet, que é um chefe francês, que na época era diretor da Le Nôtre, na França. E por trabalhar com ele, ele vê ali, tipo, resolvi tudo que ele precisava, ele me deu o cartão dele no final, eu nem sabia quem ele era, tá? Ele me deu o cartão dele e falou, escolhe o curso que você quer fazer na Le Nôtre, você é minha convidada. Então, que chique, né? Cara, e foi só porque eu estava disponível, né? E a história mais louca é que a menina que era para ficar com ele deu um perdido nele porque achou uma oportunidade de ficar num outro lugar do evento, que era mais chique e tal, não sei o quê. E eu estava passando, vi que ele precisava de ajuda e fui oferecer ajuda. Então, no final das contas, assim, o meu pagamento foi infinitamente maior do que se eu tivesse sido contratada e recebido uma diária para trabalhar naquele evento, né? Então, essa disponibilidade, essa curiosidade sempre trazem bons frutos para a gente topar fazer coisas que vão agregar para o nosso conhecimento, não tem como dar errado, né? E aí você foi? Fui, fiquei 4 meses na Europa, fui fazer Le Nôtre, depois cheguei um tempo em Paris antes para me acostumar com a língua, depois fui dar uma volta na Itália, e aí na volta eu saí da escola, a gente já estava numa relação ali mais desgastada, eu queria ter mais autonomia criativa e tal, e abri o Amit. Que aí o Amit era um restaurante de almoço e a gente fazia evento à noite. Assim, já sempre teve esse braço, essa vocação para eventos, porque a gente já fazia na escola. Eu né, nos meus freelas lá de jovem, eu sempre trabalhei com evento. Então, eu já tinha trabalhado de host, já tinha trabalhado em evento de educação, já tinha trabalhado em um monte de coisa, inclusive em buffet. E eu queria ter o braço de eventos. Então, a gente nasceu já com essa vocação. Em 2013, a gente fechou o restaurante e ficou só com a parte de eventos, porque tinha crescido muito. E cresceu muito rápido. E aí, foi 2015, a gente foi para uma estrutura muito maior, com
uma casa de 1.000 metros quadrados, tinha 600 de cozinha. Aí mudou o ponto para conseguir atender a demanda já. Para conseguir atender a demanda, um passo talvez maior que a perna nesse momento, e aí a gente faturando 10 milhões quase quebrou em 2015. Né? E aí foi aí que eu saí da operação, porque toda a minha jornada, né, eu fiquei 20 anos dentro da operação, 15 100% dedicada à operação, gestão de pessoas, né, toda a parte de gestão de cozinha, Sim. mas não na gestão financeira, na gestão 360. Muito de liderar um time, assim, né? De botar coisa para acontecer. Eu falo que a minha responsabilidade era fazer o negócio acontecer e isso entregar a operação ali. E que envolve várias coisas que, né, são estratégicas, táticas e operacionais. Mas a gente tinha pouco cruzamento entre os pilares essenciais ali, financeiro, comercial e operação. Ficava muito voltada para a operação, barriga no fogão mesmo, e não estava fazendo as escolhas com base nos números também. Que aí, em 2015, quando a gente quase quebrou, eu voltei para trás, contratei um chefe de cozinha, falei, você vai assumir a cozinha, né? Porque isso, por mais difícil que seja da gente admitir, é o mais fácil de terceirizar. E aí eu fui assumir a gestão do negócio de todos os lados, assim, de controlar custo a ponto de botar uma verba para material de escritório, porque isso não tinha controle e foi até esse nível, sabe? A gente arrumou todo o processo de compras, todo o processo de estoque, todo o processo de fichas técnicas que já existiam, mas não tinha uma visão tão analítica ou tão profunda nisso. E aí a gente foi ajustando tudo, né, para minimizar ali o problema que já era gigante na época. E aí vocês conseguiram ir arrumando a casa com essa visão mais de gestão, a gente conseguiu ir arrumando a casa. Não é fácil você chegar nesse lugar, né? Em 2017 a gente teve uma diluição societária. Eu tive um burnout, e burnout, gente, um cansaço e um estresse e burnout são coisas completamente diferentes, assim. Eu fiquei 3 dias internada. Sim. E não dá para glamorizar isso, não dá para achar bonito. A gente trabalha muito, é assim que é o mercado. Fala, não, a gente trabalha errado. Né? Eu falo então, assim, é assim que é o mercado porque é o que eu vejo as pessoas tendo, mas não é o que é para que seja para ser assim, né? Tipo, a gente não tem que achar que é normal ser assim. Não pode ser normal. Hoje, infelizmente, eu vejo assim, muita gente, eu tive ano retrasado, e foi assim, foi uma das piores coisas da minha vida. Fiquei meses me tratando, foi muito mal. Produtividade zero, porque você não consegue fazer nada, você não consegue pensar, você não consegue trabalhar, né? Você não consegue trabalhar. E a gente que gosta de trabalhar é muito frustrante quando você tem um burnout, que você demora para saber que você está com burnout, né? Eu demorei meses para descobrir, até o psiquiatra e o terapeuta me falar, você está com burnout, e, tipo, se você não tratar isso, esquece. E também depois, para você conseguir realmente resolver aquilo, demora também. E depois você tem que ficar muito atento para não ter de novo, né? Então, a gente tá falando aqui, antes de começar, falando, como é que você dá conta? Porque, tipo, eu também tenho o negócio real, tenho um podcast, a gente tem uma sessão lá de mentoria e tal, e eu fico maluco. Eu fiz um compromisso comigo mesma, que eu nunca ia passar por aquilo. Eu fiz uma escolha que não é uma recomendação, tá? Sim. Eu, Renata, fiz uma escolha, falei, eu não vou tomar remédio. Tá. Então, eu fiz outro tipo de tratamento, eu fui fazendo tratamento com floral, com meditação, com não sei o quê, porque foi uma escolha minha, né, e que eu pude fazer, não é uma recomendação. Acho que quando as pessoas têm que tomar remédio, tem que tomar remédio mesmo, e tá tudo certo. Meu processo, com certeza, foi mais longo, né, mas depois eu falei, se eu entrar nesse lugar de novo, a culpa vai ser minha. Sim. Eu já sei qual é o caminho, eu já sei quais são os gatilhos, e aí, a partir daí... E até se você quer trabalhar e ser produtivo, depois que você ter o burnout, você entende que não vale... Pro negócio, não vale a pena você correr o risco de ter outro. Não, pro negócio, para as pessoas que estão em volta. Você se perde pro seu próprio negócio. Você perde esse funcionário que é você mesmo, você não consegue trabalhar. Então, às vezes, é melhor você trabalhar um pouco menos, cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua saúde, da sua alimentação, ter tempo livre, descansar e tal, e conseguir cuidando do negócio, mesmo com menos horas, mas com mais qualidade, do que você meter o louco total e depois você vai se ferrar, né? No começo, eu acho que a gente não tem tanta opção também, não sei se foi sua experiência. Quando comecei, eu não tinha, eu acho que a gente não tem recurso emocional, porque opção a gente tem sempre, né? A gente não tem... Quando eu comecei, eu era tão ferrado de grana, tão ferrado, eu vendia assim na rua e fazia tudo. E aí, como eu era meu único funcionário, se eu parasse, a empresa parava.
E aí é aquele negócio, você começa a trabalhar 12, 14, 16, você quer sair logo daquilo ali, você quer vencer logo, então você começa a trabalhar mais e mais e mais. Então, você começa a mas entrar é você ter clareza de qual é o tempo que a gente precisa para chegar até determinado ponto. Quanto tempo você pode aceitar isso, aprender a falar não, porque às vezes você fala sim para tudo, fala, oportunidade, vou falar sim para tudo. Eu não sou contra trabalhar mais, eu acho que sim, tem épocas, tem momentos, até hoje na minha vida tem épocas que eu trabalho 12, 14 horas. Sim. Mas eu também tenho épocas que eu falo, gente, um beijo, eu vou para Bahia 4 dias, ou eu vou trabalhar de lá, porque eu fui entendendo que se eu não faço isso, eu prejudico não só a minha saúde, mas também o meu negócio, prejudico a minha equipe, porque eu viro uma líder de merda. Ali, né? Tá, vou dar um gás, mas eu vou dar um gás por isso, e durante logo depois que eu tempo, entregar isso aqui, eu preciso do meu tempo para me recuperar e ter essa recompensa também, senão não faz sentido ter as coisas. E né? existem os diferentes modelos de descanso, né? E você pode parar por meia hora e respirar e voltar. Você consegue tirar um dia, você pode parar por uma semana. E se você falar que não cabe na sua vida, alguma coisa está errada, né? Então, tipo, para mim, esporte e ter o meu momento, que seja uma cerveja com as minhas amigas, isso é inegociável. Sim. Né? Cada um tem que achar o tambor que bate, o que te faz bem, o que te bota no seu centro de novo. O descanso mental, ele é produtivo, né? Não, ele é fundamental. É produtivo para o negócio, né? Tipo, se você não tiver isso, é questão de tempo para você não ser produtivo. É a história o Alex Atala fala para mim sempre que faca molada corta melhor. E é exatamente a melhor analogia que tem. Você ficar fazendo isso, não parar para molar a faca e ficar com uma faca mal afiada, você vai começar a fazer um trabalho ruim. E vai demorar mais para fazer aquele trabalho. Então, você para 5 minutos, amola a faca, você vai fazer o mesmo trabalho que você faria em meia hora, em 15 minutos, muito mais eficiente. Então, é exatamente isso. Assim, não adianta, né? Tô exausto, continuo. E depois disso também eu fui entendendo esses meus limites. E aí, renegociando algumas coisas. Falando, então, são 10 horas da noite, eu não tô rendendo. Eu não vou ficar na frente do computador, eu vou desligar e amanhã eu acordo às 5. Sabe uma coisa que eu vejo muito, Rê? É a falta de... Às vezes as coisas acontecem também por uma falta de clareza nossa do que é o nosso propósito. Porque a gente fica com essa visão muito atrelada a dinheiro de sucesso. Né? E aí a pessoa começa um negócio e ela nunca está satisfeita porque sempre vai ter um negócio maior que o seu. Sempre vai ter uma empresa dando mais certo do que a tua. Vai ter uma confeitaria que vende mais que a minha, vai ter um restaurante que vende mais que o teu e tal. E a pessoa fica, ai, eu não tô bem. Esquece que ela já está milhões de léguas da onde ela começou e que ela já tem tudo que ela precisa, às vezes, para viver uma vida confortável, ser feliz e alcançar as coisas que quando ela começou, às vezes, ela nem imaginava que ela teria, mas ela já esqueceu aquilo que ela está mirando lá na frente. E aí aquele negócio de a ambição ser boa, porque ao mesmo tempo que ela nos leva ali a remar um pouco mais, às vezes a gente acaba perdendo um pouco a conexão com o que nos faz feliz de verdade. Porque, cara, você está trabalhando, a sua vida não é trabalhar. Você trabalha para ter a vida que você quer, né? Sim. E aí, às vezes, a gente se desconecta desse propósito e a pessoa começa a entrar lá no negócio de não pode parar nunca porque nunca está satisfeita, né? E não é uma ode também ao comodismo de, vou deixar agora, tá tudo certo, não vou mais cuidar das coisas. Mas de aceitar que, cara, agora você está em condições de aceitar um ritmo menor e tá tudo bem. Ou você não precisa querer ser a maior franquia do mundo, você não precisa querer ser a maior empresa do mundo. Se você está feliz nesse porte que você está, seja feliz e vai viver esse porte que você está e cuide melhor da empresa, vai tornando a experiência melhor e tal, vai estar tudo certo. Porque no fim das contas, o faturamento é ego, né? Total ego. No final do dia importa o quanto sobra. É a maior furada que a gente entra na nossa vida é medir sucesso por faturamento. Assim, eu quase quebrei por isso, sabe? Eu queria faturamento, eu comecei a tomar decisões super erradas, porque eu fazia distribuição. Eu vendia meu brownie em ponto de venda. Como é que foi? Eu comecei fudidaço, vendia na rua. Pegava o brownie, pegava um mochilão lá em Florianópolis, saía vendendo. Ia entregar pro taxista, ia no fórum, tal, era o menino do brownie. Aí, falei, cara, não vou conseguir vender muito assim, porque eu não tenho... Meu dia limitado, a quantidade de horas, eu cortava o brownie, eu comprava matéria-prima, fazia tudo. Aí eu falei, vou ter que ter ponto de venda, alguém tem que vender isso para mim. E aí não tinha dinheiro para ter loja, tinha dinheiro para ter nada, porque eu era completamente ferrado. Comecei a colocar no lanchonete, numa queijaria, no negócio. E foi dando super certo. E eu falei, uau, tô vendendo 1.000 brownies por semana, 10 mil, e começou a perder a proporção a coisa. De repente, Floripa inteira vendia meu brownie. Falei,
tá pequeno, vou para Balneário Camboriú. Fui para Balneário, falei, uau, tem um mundo aqui, Curitiba é muito maior. E aí só que acontece, cada passo mais longe que você dá, a sua margem vai diminuindo, porque para eu ir para Curitiba eu pagava pedágio, eu pagava hotel, eu pagava gasolina para caramba, o carro era nosso, o carro quebrava direto naquela serra de Curitiba, uma confusão. E aí quando eu vi, eu estava faturando 5 milhões e eu tinha lucrado 15 mil reais. Falei, se o carro quebrar, é a diferença de eu ter prejuízo ou lucro no meu ano. E talvez se você tivesse ficado só em Florianópolis, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Hoje eu tenho total clareza limpo. disso. Total clareza. Mas foi o 100% ego de eu quero vender milhões de brownies, eu quero ser a maior empresa, porque as pessoas valorizam muito isso. Ninguém... Ser a maior, ser a melhor. Ser a maior. A gente fala muito pouco de ser o melhor, né? A gente fala muito de ser o maior quando a gente vai falar do sucesso de alguém. Né? E aí, quando eu percebi isso... E o melhor é relativo também, né? Você tem que ser melhor para o público que você atende, para os clientes que você tem. Não significa que você vai ser o melhor para todo mundo. Hoje eu tenho para mim, assim, ó, o melhor indicador que qualquer pessoa tem na nossa área chama recorrência. Sim. Sabe? Tipo assim, é você trazer gente, mas você fazer aquelas pessoas voltarem. Se você não consegue fazer isso, não tá bom. Porque você vai ter um custo muito alto de fazer as pessoas virem para sua loja. Você vai estar sempre trabalhando a mais do que você precisava. Então, quando eu falo com alguém que está começando, eu falo, foque em aumentar muito o volume, porque você tem que ter muito cliente para furar a bolha, as pessoas têm que te conhecer, tá tudo certo. Mas não adianta você ter volume se você não tiver recorrência. Se você não tiver recorrência, você está fazendo alguma coisa errada. Então, você tem que melhorar seu produto, alguma coisa tem que melhorar, às vezes é o preço, não sei. Tem que descobrir o que é, mas é a recorrência. Mas é o negócio que você falou total do ego, era o ego. Eu queria faturar milhões, eu queria ser... a maior empresa. Eu mirava muito no Brown do Luiz, eu falava, será que eu consigo ser maior que o Brown do Luiz, sabe? Porque, tipo, quando eu comecei, eu era tão, assim, longe de mim, de repente eu fui ficando muito grande, eu falei, cara, será? Eu quero ser o maior. E de repente eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu não tô feliz, eu tô trabalhando igual um maluco, eu fico domingo trabalhando 10, 12 horas, pego um carro, saio de Floripa, 8 horas da noite, vou para Curitiba, entrego para os meninos que vão distribuir lá, volto, fazia um bate-volta, chegava 3 horas da manhã em Floripa, e aí eu falava, pra quê, cara? Eu não tô ganhando mais. Tô ganhando um centavo a mais. Não, você não ganha mais, você não tem qualidade de vida. Não tinha tempo também de olhar os números, porque quando você entra nessa loucura toda, você não sobra tempo de você olhar os números, tem o maior problema do mundo. Mas essa é a desculpa de todo mundo que não quer. Eu dei essa desculpa por anos. Mas é porque você estava fazendo errado. Você estava fazendo errado, total errado. Os números total errado. Em prol do faturamento. Mas é o erro, Mas é o erro que eu acho que a gente entra quando fica muito operacional. É, a justificativa que eu dei também. Falei, não tenho tempo. Falei, então você está fazendo errado. Então, bota o operacional para alguém fazer, porque se você é dono de um CNPJ, é sua obrigação olhar os números. Total. Você pode até ter alguém que execute isso no dia a dia e que organize os números para você, mas se você não está olhando os números do seu negócio, você vai se lascar. É isso. Eu tive... Por algum motivo. Uma desculpa que a gente dá, ao mesmo tempo é uma realidade que a gente se coloca. Né? Você se coloca naquela realidade. É importante a gente saber que é uma escolha. Mas é uma escolha que a gente demora para entender que você está escolhendo aquilo quando você começa. Aí quando você percebe que, cara, não está dando resultado isso daqui. Aí quando a primeira vez que eu parei, e aí eu percebi que eu não tinha organizado as informações, que é outra treta gigante, né? Porque a gente sem informação não toma decisão nenhuma. Então eu falei, tem alguma coisa errada. Qual coisa errada? Não sei, tá tudo uma bagunça. E eu fui vendo a coisa errada é que o ego foi te fazendo só olhar para faturamento. Essa ideia de que o foco em venda era mais importante que o foco em gestão. E hoje eu acredito que os dois são igualmente importantes, mas assim, não adianta não adianta você acelerar enquanto a gestão não está organizada. Então, o que eu acho? Eu acho assim, primeiro arruma a gestão, que é rapidinho, depois que você arrumou os processos, ele vai no automático. E aí, o resto do tempo, você vai ter tempo para vender e vender com mais qualidade também. E crescer estruturado faz toda a diferença do sucesso ali na frente, né? Crescer desestruturado leva as pessoas a quebrar. Total. Crescer estruturado te dá a possibilidade de dar certo. Eu vejo muito pessoal de franquia, sabe? A pessoa tem muita vontade de fazer franquia, a franquia atropela o processo. Então, ela abre a franquia antes dela ter padrão, antes dela ter processo bem definido, até antes dela realmente ter margem para garantir que um franqueado... Não, porque franquia você tem que ter produto, tem que ser duas pessoas ganhando dinheiro, já não é mais só uma, de você né? ter tudo, né? Tipo, a franquia é a história do ego, né? Não, total. Gigante, tem que franquear. Eu falo, por que você quer franquear? Exatamente. E aqui em São Paulo a gente vê muito isso, né? Tipo, ontem você estava no Burger Tour, que é um baita de um evento, você estava palestrando lá. Sim. E as pessoas que são grandes referências aqui em São Paulo,
de hamburgueria, muitas delas têm uma unidade, 2 unidades. O Pedrinho tem 1 unidade do pão com carne, e mais o delivery dele que é enorme. E assim, é um negócio absurdamente bem sucedido. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm mais sucesso no setor do que ele. E ele, em um momento, ele pensou assim, eu tenho que franquear para ser um cara gigante. Ele entendeu que, cara, eu consigo ser um cara gigante se eu tiver uma gestão muito boa disso daqui que eu tô realmente cuidando. E aí você abre o olho e fala, cara, uma empresa não precisa ter franquia nem 500 unidades para ela ser extremamente bem sucedida. Se você fizer um trabalho muito bem feito, você consegue fazer o negócio rolar, né? E precisa entender o que você quer, E é qual é o outro jogo objetivo, também, né? No quanto caso você, da franquia ainda tem isso, quanto né? você precisa para ser feliz. Não Sim. sou contra franquear, mas tem que entender que antes de franquear, você precisa criar uma marca, você precisa criar desejo, você precisa ter processo. Você tem um precisa desenho, o modelo, negócio muito bem desenhadinho ali, né? Tem que tudo funcionar, né? Sim, o seu negócio precisa dar muito certo. E a pessoa querer franquear antes dela ter testado, se ela mesmo vendendo várias unidades daquilo, ela fazia. Você só tem uma, você não sabe se você tiver 5 vai continuar funcionando, que é uma outra coisa, né? Você tem uma que não te dá métricas boas ainda e você já pensa, não, mas é muito, tem que franquear. Fala, sim, e ter uma boa não garante que você vai ter 5 boas, é isso também, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem uma e quando ela abre a segunda, ela fala, opa, mudou tudo. E muda tudo, porque né? Muda, porque às vezes aquela marca que você fez funcionar num bairro não vai funcionar no outro bairro. Às vezes você vai para o Jardim, você tem uma marca na Zona Leste, abre no Jardim, descobre que o pessoal do Jardim não ficou tão interessado. Não é? Sim, aquele são muitas público, camadas. E aí você, opa, talvez não seja tão simples assim. E aí a gente vai se atropelando, né? Mas são muitas coisas que a gente aprende, e é um negócio que eu estava falando contigo antes, que eu falei, para quem não sabe, logo antes da gente começar o episódio, a gente teve uma conversa rapidinha e tal, eu falei, explicando como é que seria o podcast e tal, e eu falei, um dos grandes motivos de eu estar te chamando aqui é porque eu sei que você fez a jornada, eu sei que você passou o caminhozinho das pedras, e que você é uma pessoa que não está só... Pago dívida até não 2025, pegou um livro de administração e falou, agora eu vou vender um curso com base no negócio que ele... Não, você sabe o que funciona e o que não funciona, que é essencial, né? Tipo, você ter tido um negócio, entendido... Não tem milagre, não tem receita de bolo, não tem caminho fácil. Não tem a coisa fórmula, que funciona né? para um não funciona para o outro. Por isso que quando eu tenho, sei lá, em média a gente faz 8, 10 clientes de consultoria por vez. Cara, a fórmula que funciona para um não funciona para outro. Sim. Então, não adianta querer buscar essas fórmulas mágicas, resposta fácil, falar dobra o seu faturamento em não sei quanto tempo. Cara, não existe. Não existe. Pode até existir, mas não assegura sucesso, não assegura não tem rentabilidade. A fórmula isso. Não tem como se aplicar uma fórmula. Se você aplicar isso, não tem, cara. Não tem. Porque a empresa que conseguiu sucesso fazendo aquele método, ela fez com ela não fez com todas as outras empresas que vão fazer. Então, aquilo que funciona, a gente tem um cliente agora que a gente está cuidando que se ele aumentar faturamento hoje, ele baixa a rentabilidade. Porque se ele aumentar o faturamento, se ele passar da faixa que ele está fazendo, ele vai ter que contratar mais gente e ele não comporta o suficiente para pagar o espaço não comporta o suficiente. Falei, então você está no seu teto. O seu exercício agora é manter o seu faturamento e controlar custos. A gente não pode aumentar faturamento. Ali, né? Sim. Né? Tem que controlar custo, tem que controlar desperdício. O Ravi agora, ele veio semana passada e falou isso. Eles fizeram a fusão com a Algarri e o planejamento deles para esse ano, ele falou, cara, eu não tenho que... A nossa meta é ganhar margem. Se a gente quiser ficar exatamente com o mesmo faturamento, tá ótimo. Desde que a gente ganhe margem. Eles não querem saber de aumentar faturamento mais, eles não querem saber de aumentar volume, eles querem margem. Então, assim, eu acho muito bom quando você fala em margem para falar em faturamento, porque você começa a realmente ter um olhar mais eficiente sobre o negócio. Não, e a hora que você estrutura... faturamento é fácil no final das contas. Você faz um monte de coisa errada, você vai aumentar o faturamento. Você vai precificar errado, joga para baixo, ganha um volume enorme de pessoas comprando. Você começa a fazer distribuição para qualquer lugar e tal, queima a sua marca. Você baixa preço. Você vai ter volume. Né? Você tem a marca congelada. Se você quiser vender seu congelado para qualquer bodega e tal, você vai aumentar seu volume, você vai aumentar seu faturamento, mas talvez você acabe no futuro destruindo uma marca. Né? E aí, assim, o faturamento ele é fácil também. Ao mesmo tempo que é bonito, ele é fácil. Agora, aumentar a margem é um negócio que as pessoas não falam tanto e que é realmente a beleza da parada, né? Que é você trabalhar menos e ver mais resultado. Você não precisa ter 500 funcionários, você tem lá 10 funcionários e está ganhando a mesma coisa. Não, é você trabalhar mais eficiente, né? Que esse é o segredo da coisa. Trabalhar eficiente, gerar mais eficiência operacional que vai te aumentar resultado. Então, mesmo no caso dos meninos, né? Fazer um trabalho de não crescer, ganhar margem, que vai trazer mais rentabilidade. Depois que você chega nesse passo, o crescer
é Ele bom. É melhor, é. Né? Porque antes disso, Você crescer... Você tá crescendo no modelo melhorado, né? Ou crescer Aprimorou te bota o num modelo. risco absurdo. É isso. E te foca a rever, às vezes, produto, a rever processo, muito processo, né? A gente vai vendo assim o tempo todo, né, processo, tipo, como tornar as coisas mais eficientes, como tornar aquela cozinha mais rápida, como fazer aquilo ali precisar de menos mão para fazer aquela mesma quantidade de produto. Sim. E eu vejo muitas vezes as pessoas focadas em insumo na hora de falar de custo, sabe? É insumo. Eu falo, tá, mas vamos ver processo também? Vamos ver se você consegue fazer essa mesma quantidade de coisa com mais eficiência. E não é nem meter só um chicotinho e pedir para as pessoas ficarem mais rápidas. Pô, mas será que o jeito que você corta tal coisa, que você embala tal coisa é o melhor jeito? Será que se você comprar uma maquininha, uma processadora aí de R$3.000 já não... Daqui a 3 meses não se pagou e você está muito mais eficiente? Eu falo que controle de custo é um cano comprido com vários furinhos, né? Não tem uma resposta rápida Sim. e fácil. A gente tem um cliente, por exemplo, que tem um volume grande, aí eles negociam preço. Então, estava comprando caixa de tudo. Só que não tem onde estocar. E aí, perdia uma boa parte disso. Então, o desperdício dele era o gargalo. Estava comprando... a pena, né? Não Ou às vale vezes a pena. acaba alugando um lugar para estocar ele. Tá, mas aí você ganhou um outro custo e, tipo, no final dá elas por elas ali. Não, e no final das contas, o que vale é o resultado, né? Você Sim. tem que ir medindo. A gente está mexendo no processo todo de compra específico de hortifruti, porque é um volume muito grande. Vai pagar um pouco mais caro, mas vai receber todo dia. E ainda assim, o resultado é melhor. E a qualidade, né? Porque às vezes também o foco no custo muito grande te faz perder um pouco ali a mão da qualidade. Tipo, não adianta você reduzir custo se isso impactar na qualidade que você faz, né? Não, Daí não é, de fato, uma redução de custo. Eu falo que qualidade não é nunca negociável, Sim. né? A gente nunca vai negociar qualidade. Qualidade é padrão e tá tudo certo. Agora, você compra... Tem o caso da costela, que eu uso sempre nos nossos cursos. A gente tinha 2 fornecedores de costela. Um era R$3, R$4 mais barato que o outro. Na hora depois da ficha técnica pronta, o rendimento da receita era melhor com a mais cara. Então, a mais cara na receita ficava mais barata. Se a gente estivesse olhando só preço de compra... Na hora de fazer o fator de correção, você fala? No fator de correção e na cocção, né? Então, depois da costela desfiada, a mais cara, né, rendia mais. Então, na ficha técnica, o preço do quilo era mais baixo da mais barata. Isso é um negócio legal para as pessoas também não se acomodarem muito rápido com a primeira opção que encontram, né? Tipo assim, cara, mas já olhou várias marcas, já tentou fazer com várias marcas de farinha esse brownie? Porque às vezes você acha que vai mudar e não muda também, né? E aí a pessoa fica lá a vida inteira, não, eu só faço meu não sei o que se for com açúcar união. Cara, mas já tentou outro? Porque eu conheço um monte de confeiteiro foda, que faz um negócio maravilhoso, e eles usam os outros e não falam que não dá diferença nenhuma para eles. Não, para mim dá, mas já testou? Seus clientes aprovaram? Porque às vezes a pessoa ficou apegada com aquilo ali, porque lá no começo ela se apegou com isso e nunca mais viu. E às vezes o lance o custo do açúcar, do quilo do açúcar, também não é o que está diferente. Relevante, tem isso, no né? final da... Porque no final do faturamento tem que ver rendimento, tem que ver desperdício, nada, tem que ver uma série de outras coisas. Né? Não é que não é importante também, mas não é a única solução. Tudo que é custo que a gente economiza sem perder qualidade, tá valendo. Né? Mas é aquela coisa de não estar olhando para os dados, né? E aí você está fazendo a escolha Qual que é o custo que mais impacta ali, né? É a famosa frase, para todo grande problema tem uma resposta rápida e fácil e errada. Sim. Rê, qual que é o principal, se é que existe um, né? Mas quando você vai dar uma consultoria, quando você vai fazer um trabalho com um restaurante, qual que é normalmente a principal dor da galera ou o principal erro de quem está começando também? Que é diferente, né? Quem está começando, eu imagino que cometa alguns erros que quem já está quando você vai dar consultoria no restaurante maior, mais estruturado, para eles aqueles erros lá já não existem mais porque era meio óbvio. Às vezes a gente vê, para mim o principal erro, assim, estou começando um negócio, separe sua vida pessoal, sua conta pessoa física da pessoa jurídica. As coisas não podem coexistir, você não pode pagar a escola do seu filho com a conta da empresa, porque senão você não entende qual é o resultado que a empresa te dá. E muitas vezes a gente vê gente trocando dinheiro, não ganhando dinheiro, porque está misturando as coisas
né? E você começa a falar, eu não posso comprar uma bicicleta na minha conta pessoa física, mas minha pessoa jurídica pode. Não pode. Sim. Né? Ter dinheiro na conta não significa que você pode fazer um gasto. E o contrário também, a pessoa achar que a empresa está com problema, mas na verdade o problema da emesa é você, né? Mas assim, meu negócio não está dando dinheiro. Não, seu negócio dá dinheiro, é que você está pegando o dinheiro todo. 90% dos casos, assim, o grande problema, assim, tem problema de equipe, tem problema de gestão, mas quando o dono muda de postura, quando os líderes mudam de postura, o negócio muda completamente. Isso é o principal erro de quem está começando, assim. De quem está começando, mas a gente já pegou negócios grandes para começar a organizar a casa, tal, faturamento mais de 1 milhão e que as contas pessoa física estão misturadas na pessoa jurídica. Sim. Né? Sangra menos, dói menos, mas ainda assim a gente não tem capacidade de leitura de resultado operacional da casa, por exemplo. É um negócio bom? Não sei. Sim. Tá tudo misturado. Rolando solto ali, né? Dividendo, para quê? Não, e as coisas misturadas mesmo, né? A gente eu falo dividendo para pagar as coisas pessoais. Tipo, estourei meu cartão. Dá para tirar um dividendo de última hora? Não, dá, beleza. Que é dividendo safado, assim. E que não é o que a empresa pode, né? Ou não é o que a empresa deve. São coisas diferentes. E nos restaurantes maiores, mais consolidados, assim, tem uma dor que você vê mais, assim, deles? Cara, linhas gerais, processos e pessoas, né? São as linhas de trabalho que a gente mais faz. Não vou te falar que sempre é igual, cada operação tem a sua dor, assim, a gente entra com um olhar muito estratégico, sempre de capacitar as pessoas que estão trabalhando ali, a gente nunca cria relação de dependência, né? Então, o negócio não pode depender da consultoria para funcionar. Né? O olhar da consultoria, até quando a gente olha de fora, a gente tem uma capacidade analítica muito maior do que se a gente ficar um tempão lá dentro. Então, o nosso trabalho sempre tem começo, meio e fim e precisa ser assim, né? Dentro da nossa metodologia. Tá? Eu entendo que dentro do que a gente entende por consultoria, tem começo, meio e fim, senão é prestação de serviço. Aí você está prestando um serviço continuamente, que não tem problema nenhum também, mas deixa de ser o tipo de consultoria que a gente acredita e que a gente faz. Sim, e até não fica tão eficiente para eles, né? Que a ideia é ser ali uma muleta que te ajude a realmente resolver as coisas e depois você andar sozinho tendo evoluído, né? Na verdade, é você acelerar a sua curva de aprendizado, né? Eu falo que o nosso papel é esse, acelerar a curva de aprendizado e capacitar as pessoas que estão ali no processo. Sim. Né? Também não é entregar ferramenta, porque ferramenta não é o nosso trabalho. Ferramenta é um suporte do nosso trabalho. Mas o grande lance é a gente entender as características do negócio, a gente aplicar o nosso olhar estratégico para aquilo que, óbvio, quem está lá dentro, quem está envolvido emocionalmente, tem outro viés e outro olhar, né? Então, é muito bem-vindo quando outra pessoa consegue fazer uma análise mais crítica e menos emocionada para ajudar a gente chegar mais longe mais rápido. Esse é o nosso papel. Sim, sim. Né? Então, é difícil falar de alguma coisa que envolva sempre... Já entrei em casas que a gente fez um trabalho de CMV super eficiente e outras que tinham CMV super controlado e o problema era a quantidade de mão de obra que precisava para entregar aquele produto. Cara, a gente está num momento que eu acho que as pessoas começaram a descobrir o CMV. Assim, quem está começando... Quando eu comecei, nunca tinha ouvido falar CMV. Eu demorei anos... Para a primeira vez alguém me falar CMV, eu buguei, eu falei, fingi que entendi. Sim, CMV e tal. Depois eu fiquei, meu Deus, o que é CMV e tal? Nunca tinha ouvido falar. E aí, hoje, um monte de gente assim que tá fazendo em casa, tal, manda mensagem, Chico, CMV ideal, CMV ideal. Eu falo assim, tá, primeiro, eu não gosto de falar que tem um CMV ideal, porque, tipo, por causa dessa questão. Às vezes, esses dias eu estava com uma mentorada minha que ela fez um biscoito, o CMV era 22, a mão de obra custava 2,5 vezes o valor do insumo. Aí eu falei, cara, é por isso que você não pode precificar as coisas em cima de CMV. Tipo, não faz sentido. As pessoas querem pegar uma coisa fácil, sabe? Porque se eu descobrir o CMV, eu vou multiplicar. Eu falo, não é assim que faz. Sim. Não adianta. É que vocês ficam querendo ter soluções fáceis. E é o que você falou, soluções fáceis para perguntas complexas. Tipo, não vou conseguir te falar quanto custa, quanto você vai cobrar no seu produto, porque custo também e quanto você cobra são coisas diferentes. Uma coisa é saber quanto custa, outra coisa é saber quanto você vale, quantas pessoas estão dispostas a pagar, né? E aí a galera quer um multiplicador, né? Todo mundo quer... Tá, mas aí eu coloco quanto em cima? Eu odeio essa pergunta. Tipo assim, cara, você imagina o Alex Atala no Dom?
olhando quanto custa o insumo dele, falando agora eu vou pôr 2,5 vezes em cima. Não faz sentido, sabe? Olha quanto valor agregado aquele cara está colocando ali, quanto conhecimento tem ali e quantas pessoas conseguem fazer aquilo ali. Para ele colocar uma regra pronta ali, não faz o menor sentido, sabe? Isso a gente é esquecer o conceito de valor, é só querer saber quanto custam as coisas. Tipo, não existe, né? E aí eu fico vendo essa questão das pessoas buscarem muita solução fácil. É querer fórmula de bolo, sabe? Querer... Sim, que é uma planilha para precificar. Você bota o custo, sai o preço do a planilha de precificação, ela vai te falar seu custo, ela nunca vai te falar quanto você tem que cobrar em algo, né? Não existe uma planilha que vai conhecer a realidade do meu mercado, que vai saber quanto o meu cliente está disposto a pagar num produto meu. Isso aí é eu ir para a rua e eu ver isso. Para precificação tem dados tangíveis e outros intangíveis, né? Então, os tangíveis são custos, seu custo operacional, custo de mão de obra. Os intangíveis são mercado, concorrência, entender público-alvo. O custo, ele é matemática, beleza. O custo, você não precisa pensar para saber quanto custa o que você faz. Agora, para saber quanto vale o que você faz, aí você tem que botar a cabecinha para pensar, você tem que olhar, você tem que perguntar. É muito mais difícil saber quanto vale as coisas do que quanto elas custam, né? Sim. Só que acho que é até a dificuldade conceitual, assim, das pessoas misturarem todos os termos e misturarem tudo, faz com que todo mundo queira uma resposta muito fácil. Não, ou quantos até por cento eu coloco confeitaria, eu vejo uma coisa muito... Falar, mas... que eu uso chocolate Callebaut. Sim. E aí você vê para quem a pessoa está vendendo, você fala, não agrega nada. Mas assim, não é nem que não agrega. Eu entendo que a pessoa perceba, a pessoa que faz percebe valor, mas a pessoa que compra não percebe. Né? A gente, por exemplo, fez um teste com nossos cookies, quando a gente tinha cookie na Recruit to Go, a gente fez vários testes cegos e as pessoas preferiram o chocolate Nestlé. Sim. Então, o meu negócio é comfort food. Você vai, não, mas eu sou chefe formada, vou usar. Da marca também, né? Tipo, cara, depende. Eu vou te contar um negócio. Esse cara aqui, ó, ele é o meu sócio aqui no digital, Cris. E a mãe dele é confeiteira, ela dá aula no Hotmart, faz um monte de coisa. Me ensinou um monte a mãe dele. Eu conheci esse cara desde que ele tem 13 anos. Ele ia comprar brownie, comer gordinho assim, ia lá ficar comendo bordinha de brownie. Eu acho que eu nunca comprei um brownie. Nunca comprou um brownie, esse safado. Só comeu uns 1000 brownies meus e nunca pagou um. E aí, ano retrasado, eu encontrei a mãe dele aqui em São Paulo, que ela era de Floripa, agora ela mudou para São Paulo, e ela foi num curso de um coach, de um cara assim, e eu sempre tive um pé atrás, assim, sabe, com coach, porque eu não sou um cara muito motivacional, assim, eu sou muito pé no chão, eu sou muito mundo real, porque, pô, eu sofri pra caramba, então eu não fico glamorizando a minha jornada, porque eu sei que não é um conto de fadas, que eu sei que não deu certo fácil, entendeu? Então eu não gosto de fazer. E mesmo a história da jornada do herói, a gente tem uma história feliz para 35 tristes. Sim, não, total. Né? Me fizeram uma pergunta uma vez, falar, você acha que todo empresário, para ser bem-sucedido, tem que quase quebrar? Eu falei, óbvio que não. Né? Para uma história feliz, a gente tem gente que se matou, a gente tem gente que perdeu todo o patrimônio da família toda, que não fala mais com o irmão, com o pai. E até aquela pessoa bem-sucedida, às vezes ela é bem-sucedida no negócio, mas ela sacrificou todas as áreas da vida dela, que eu já vi um monte também, né? A pessoa... aquela pessoa é uma referência, você vai conversar com a pessoa divorciou, ela não fala com você, não fala nada, porque ela foi tanto esforço que ela fez, foi tanto negócio para ser a referência daquilo, que também não faz sentido nenhum. Mas aí a mãe do Cris foi e tal, e eu falei, que bobagem, fica pagando para ver esses coach aí. O cara falou um monte de besteira, ela tinha anotado um caderninho, sabe? E tinha um monte de frase que o cara tinha falado no evento. Aí eu fui meio que só pra encher o saco dela, sabe? Peguei, deixa eu ver essas bobagens aqui e tal. Comecei a ver as frases, essa frase faz sentido aqui. Aí tinha uma hora que tava escrito assim, ó, ruim, bom, bom, ótimo. E aí um negativo. Eu falei, o que é isso aqui? Ela falou assim, cara, ele falou um negócio que é o seguinte, todo mundo sabe a diferença de uma coisa ruim para uma coisa boa, mas quase ninguém sabe a diferença de uma coisa boa para uma coisa ótima. Aí eu fiquei, tipo, caramba. Aí eu levei isso para minha empresa, porque eu estava trabalhando só com Callebaut nos meus cookies, exatamente o que você falou, e eu estava num dilema porque eu não queria subir o preço dos meus cookies, porque eu achava que já estava num limite ali que as pessoas estavam conseguindo pagar e tal. Ano retrasado, no começo do ano, teve muita inflação, não sei se você lembra, teve muita inflação de alimento, a galera apanhou muito. Todo mundo que trabalha com isso, lembra. Todo mundo foi no supermercado, lembra. Foi uma loucura. E aí eu tava assim, a galera tá muito pressionada que o salário não aumenta igual e tal, eu não quero aumentar muito o preço do meu produto, o que eu faço e tal. E eu fiquei com essa frase na cabeça, e na mesma semana eu falei, vamos fazer um teste, vamos trocar o chocolate da Callebaut pelo Skol, que se a gente fizer isso e der bom,
a gente não vai precisar mexer no preço. Só isso aqui, porque tem o Calebó é o dobro da Cical, né? A mais até. Aí, poxa, que vai ficar ruim. Cara, a gente nunca fez isso e tal. Falei, vamos fazer um teste? Porque a Cical é boa. Ela é muito boa. Só que assim, a Calebó, para quem é confeiteiro, a gente sabe que é melhor. Mas o outro é muito bom também. Mas é melhor para alguns paladares. Pois é, aí que tá, aí você falou tudo. Fizemos teste, colocamos. Os meus clientes tudo assim, finalmente melhorou esse chocolate. Aí eu falei, cara, não acredito que eu fiquei 6 anos trabalhando nesse negócio para ouvir isso agora. Todo mundo elogiando, por quê? Porque a Cical, ela tem um pouquinho mais de gordura, ele é um chocolate mais brilhoso, ele é um chocolate mais doce, ele é mais saboroso, assim, a Calebó é mais delicado o sabor, né? Uhum. Todo mundo pirando na Cical e falando que a gente, nossa, melhorou muito e tal. E para mim, que fico pesquisando confeitaria, a gente quer saber o que tem de melhor, não sei o quê, cara, não era o melhor pro meu público, é exatamente o que você falou. Sim. Então, assim, o negócio, eu trabalhava com uma coisa que custava mais do que o dobro por grama, e que não estava agregando mais no meu público. E aí eu levei isso para a vida, esse negócio assim, ó, todo mundo sabe a diferença do ruim para o bom. Muito pouca gente sabe a diferença de uma coisa boa para ótimo. E nem sempre o que é ótimo para você é ótimo para o seu cliente, e nem sempre o que é bom para a gente é bom para o nosso cliente também. Tipo, às vezes você está lá se matando por uma coisa que a pessoa prefere muito mais simples, muito mais de boa, muito mais tranquilo. Né? E aí mas isso é gestão, né? Você conhecer seu público, é você mas tirar... eu acho que isso é gestão, Rei, mas eu acho que isso é muito... Você sabe que isso é gestão porque você tem um negócio na prática. Sim. Entendeu? Então, você teve esse momento, provavelmente, que você percebeu que você estava se matando por uma coisa que as pessoas valorizavam se fosse muito mais simples ou muito mais tranquila do que era o que você estava fazendo. E aí você estava lá se esforçando para aquilo, você sacou isso. Eu acho que essa jornada sua de ter feito o negócio na prática e ensinado a gestão e saber como que essas duas coisas conversam, te dá essa visão muito acima da média, entendeu? Não, e a gente aprende sempre, né? Sempre. Todo cliente que a gente entra, a gente tem outra Total. linha de aprendizado, porque são outras realidades, são outras características, Sim. né? São outras cidades. A gente tem projeto no Brasil todo, a gente tem mentorado em Portugal. Então, a Sim. gente começa a entender... Como é que é mentorar alguém de outro país, assim? Deve ser uma realidade muito diferente também, né? Eu mentoro... A gente já tem 3 em Portugal, né? Mas são brasileiros que têm negócios lá, então a parte financeira realmente é completamente diferente, entendimento de público é diferente, mas as bases do negócio, né? Sim. A Ju foi um caso que a gente começou a mentorar ela quando ela estava fazendo em casa ainda e ela estava dando start, foi na pandemia, então segura de que jeito faz, não faz ainda, testa o produto desse jeito, a gente foi... É muito na parte estratégica, né? E Sim. que a gente vai entendendo qual é a realidade daquele mentorado e do negócio, para ir botando os pontos no lugar certo. Da pessoa lá? A Ju é uma baita confeiteira. Confeiteira? Juliana Penteado. Como é que chama? Chama Juliana Penteado, a confeitaria dela. Massa. Para quem não conhece, é um trabalho autoral, ela trabalha com óleos essenciais, é um trabalho bem incrível. Ela participou do MasterChef Espanha, Espanha ou Portugal, agora fiquei na dúvida, mas participou de um desses recente, foi jurada. Ela é uma menina incrível, que tem um trabalho primoroso, assim, super delicado. Que legal, né? E aí, tipo, você consegue aplicar... É porque os conceitos básicos, né? Tipo assim... cara, todo mundo tinha que ter uma DRE, mesmo no começo, né? A gente tem que saber fazer essas coisas. E às vezes a gente acha que isso aí é coisa de empresa grande, né? Quando a gente está começando... mas Sim. isso aí é empresa gigante que faz. E às vezes você descobre que não. Eu e Carol, a gente passou uma baita na vergonha que a gente nunca fazia. E aí a gente tá muito dentro do negócio, quando você é muito operacional, você acha que você sabe tudo que está acontecendo na sua empresa. Ao mesmo tempo que é um pouco uma verdade, é um pouco uma ilusão, porque você meio que sabe tudo que está acontecendo na sua empresa, mas você não consegue ver as coisas com muita estratégia. Você sabe, né? do viés da operação, né? Você conhece do viés da operação. A hora que você começa a olhar os números, fala, essa escolha operacional está sendo burra para o meu número. E você sabe muito daquele momento, porque você perde a visão em perspectiva, né? Que é uma Sim. coisa que a DRE te dá muito bem, né? Quando você tem a DRE organizada, você consegue ter os históricos, você vai ter uma visão em perspectiva do seu negócio. E aí, às vezes, você descobre que às vezes seu faturamento sobe e a sua margem cai. E por que isso aconteceu? Diminui, né? Por que eu tô ganhando menos dinheiro agora? E às vezes o contrário acontece, você começa a se fazer perguntas que você não faz quando você não tem essas ferramentas, né?
E aí eu tive depois por que muito você estrutura, tempo... a verdade é que você demora muito pouco tempo para montar, né? Sim. A hora que a DRE está pronta É. e você tem a disciplina de separar os números... E depois é só colocar tudo na categoria, Sim, você entendeu? meio-dia você monta é tudo, quase o olha mesmo tudo. trabalho, depois você faz... a maioria das ferramentas que a gente faz de gestão, o chato é a primeira vez, né? Sim. O difícil é fazer o começo, fazer a planilha de precificação. O difícil é você lançar todas as matérias-primas lá e abastecer eu diria que a o primeira. difícil depois é a disciplina de continuar fazendo. De porque fazer. as pessoas empurram com a barriga. Aí, uma hora que faz, gasta um tempão para aquilo. Sim. E depois, o difícil mesmo é a consistência, né? Sim. A constância de você seguir alimentando aquilo, seguir olhando. Porque... E é isso que vai fazer diferença. Mas é esse negócio que você falou mais cedo, né? Tipo assim, é muito essencial, tipo, muda muito. E aí, olha a vergonha que eu passei. Eu fui fazer uma reunião e aí, cara, a gente nunca... no começo, eu não queria ter sócio de jeito nenhum, mas eu tive que ter... E foi até legal, porque eu era muito ferrado, aí eu não conseguia azulejar a parede do lugar que eu peguei para fazer a browneria. Tinha que pagar 15 mil reais, peguei 15 mil reais, vendi 30% da browneria e falei, é isso, bora. E aí, depois, eu comprei essa parte de volta... E chamei a Carol, que é minha sócia, que não está aqui com a gente hoje, mas a Carolzinha é maravilhosa e eu pensei muito na Carol que me complementava como uma pessoa muito mais racional do que eu. Uhum. Eu sou muito emocional, eu tomo muita decisão por impulso, e eu sabia que isso não era um traço bom a longo prazo para o meu negócio. E aí, quando eu conheci a Carol, eu falei, cara, ela é completamente o oposto de mim, eu gosto muito da presença dela, gosto muito de trabalhar com ela, é ela. E aí a gente começou a ser sócio. E aí depois a gente descobriu uma terceira pessoa que complementava muito a gente, que era uma pessoa com uma capacidade comercial gigantesca. E eu não sou um grande vendedor, sabe? Nem a Carol, a gente é mais... Assim, a gente tem muito orgulho do nosso negócio, tá? Mas eu tenho muita dificuldade, igual, por exemplo, o Léo do Nanica. Eu sempre brinco com ele, eu falo assim, Léo, toda vez que eu sento com você e a gente conversa, me dá vontade de comprar umas 3 franquias do Nanica. Porque ele fala, assim, do negócio dele, ele é muito vendedor e ele te faz ficar maravilhado, e você fica, uau, e tal. E eu não consigo ser assim, sabe? A pessoa fala, eu adorei a browneria, não sei o quê. Eu falo, obrigado, valeu. E meio que já abaixa a cabeça, que vem sem graça. E aí a gente falou, cara, essa pessoa vai ajudar muita gente. Vai ajudar muita gente. E aí, quando a gente sentou com a pessoa, a gente não tinha ainda DRE. Porque pra gente era tipo assim, a gente sabe os números. E aí a pessoa queria lá colocar uma baita de uma grana e ela começou a perguntar, tá, e tal coisa. É mais ou menos isso, mas onde que tá? E aí a gente foi ficando assim, completamente sem graça, porque, cara, a gente não tinha... Sim, essa é uma ótima dica. Se você quer vender em algum momento tem o seu que ter negócio, agora, ou ter sócios, organize seus números e seus dados. Você não passa a menor credibilidade. E aí a pessoa falou assim, cara, eu conheço vocês há anos, eu sei que vocês são super honestos e provavelmente vocês estão me falando isso, mas como é que eu vou colocar 300 mil reais para comprar 10, 15% do negócio? Você não consegue me mostrar os números. Você não tem o histórico dos números. E aí foi humilhante, assim, sabe? A gente saiu tão derrotado, assim. Aí no dia seguinte a gente falou, cara, nunca mais. No outro dia a gente já estava, vamos organizar aqui a DRE, vamos estudar sobre isso. Não, e você precisa continuar alimentando, né? Precisa total. ter consistência. Não. E aí a gente percebeu que, cara, olha o erro que a gente cometeu de não estar fazendo isso. De não ter as coisas organizadas. Mas então, eu acho que essa palavrinha que eu tô falando aqui, consistência, é o que separa o sucesso de pontuais sucessos, né? Sucesso em longo prazo. Porque tudo que você vê que é consistente pode não ser o melhor do mundo, mas você vai lá e sempre tá, o serviço tá direitinho, a comida tá igual, você sabe o que esperar, é consistente, vai longe. Né? Quando a gente fica nesses picos de euforia, vai lá, faz muito, vende muito, aí acaba a sua energia. Aí você vai lá, organiza tudo para montar os números no DRE, não continua alimentando. Então, numa jornada de longo prazo, essa palavra é a mais. E tem muito a ver com o negócio de importante. Organizar processo, né? Tipo, você organiza uma rotina, organiza um processo que funciona, e aí você consegue ser consistente, que é muito difícil ser consistente se você não arrumar. Se você não tiver os processos todos muito bonitinhos, muito bem processo as pessoas né? também acham que é milagre, né? Sim. O processo também precisa de consistência. Então, eu falo que para implantar um processo, a gente considera um processo implantado depois de 2 meses que ele está funcionando todo dia, Sim. com os ajustes que precisa fazer. Mas as pessoas, não, implantou o processo de compras. Então está implantado. Aí você vai olhar uma semana depois, ninguém está fazendo. Tem o processo? A pessoa fala, tem? Fala, não tem. Né? Se ele não está sendo operacionalizado, se ele não está na operação no dia a dia, ele não existe. Existe uma ideia do processo, mas que não existe na prática. Sim. Então, uma implantação de processos, às vezes as pessoas também ficam psicopatas de construir e botar todos os processos. Cara, faz um.
bota ele para andar. Escrevendo tudo detalhado. Faz outro, tá, e não faz consegue ele para aplicar andar. aquilo ali, né? Porque não é mágica. E essa ilusão de que você vai escrever um processo e automaticamente, só porque ele está escrito... É muito melhor ter escrito do que não ter escrito, né? Claramente. Mas nada te garante que ao escrever um processo, as pessoas vão seguir aquilo ali também. Não, se você não ficar em cima ali para você... criar a rotina e o hábito das pessoas assimilarem aquilo ali na hora de fazer, não adianta. Tem um monte de lugar que está lá cheio de coisa na parede e que parece um quadro, assim, a pessoa passa batido ali e vai fazendo... Não, e tem os processos que você precisa primeiro aprender como é que ele funciona, né? No Foodness a gente tem coisa nova o tempo todo. Em vez de ficar, não, mas vamos botar o processo no papel, a gente faz. Sim, aí a gente testa. erra e a gente aprende, né? Aprende rápido, erra rápido, aprende rápido. Aí, quando tem uma certa maturidade naquilo que a gente está fazendo, a gente já errou pra caramba, fala, agora vamos começar. Tem processo que a gente não tem desenhado ainda, que a gente está aprendendo, mas assim, não estamos gastando energia em ficar tentando burocratizar isso ainda, porque a gente sabe que a gente está batendo cabeça. Está um pouquinho mais maduro, agora vamos começar a botar no papel. Sim. Oi, você falou aqui na Foodness, a gente já falou algumas vezes na Foodness, e eu não te perguntei como é que foi para você sair de uma pessoa que estava lá cuidando da operação do negócio e falar, cara, eu ia gostar de ajudar um monte de gente a não sofrer tanto quanto eu sofri no meu negócio, que eu acho que deve ter sido um pouco esse seu pensamento também, né? De como ajudar essa galera a fazer as coisas de um jeito melhor, né? Porque a gente não tinha isso. Como é que foi criar o Foodness? Me conta a história do Foodness. Foi o seguinte, quando eu quase quebrei em 2015, né, passei bem perto disso, raspando, e bom deixar claro que pago dívida até hoje, né, pelas más escolhas que vieram antes disso. Depois que a gente faz, a conta fica muito grande, especialmente quanto maior você é, maior é o risco e maior é a conta para pagar. E aí eu assumi a direção mesmo da empresa e comecei a entender que aquilo que eu fazia até então não estava mais me deixando feliz. Então, eu não queria ficar na operação, não queria mais trabalhar sábado e domingo. Eu tinha algumas premissas para a minha vida pessoal que estavam latentes e gritantes. E aí, eu fui fazer um processo de coach, que existe o coach sério e que é muito eficiente, que é muito legal, que é um processo assim, mais intenso e mais dolorido que uma terapia. Assim, para mim foi muito importante, porque é realmente você se conhecer, você cavocar todos os seus traumas, entender o que você quer fazer, o que te faz brilhar e te deixa feliz. E eu entendi que o que eu estava fazendo não me levava para esse caminho, assim, que eu precisava... A sensação que eu tinha é que o que eu fazia não deixava o mundo melhor. Entendi. Então, eu entrei nessa pira e falei... Você não estava indo na direção que você queria para sua vida ali. Para propósito mesmo. Sim. E que acho que também pegaram e gourmetizar essa palavra, que tem que tomar cuidado. Falar, é propósito. Fala, tá, gente, mas todo mundo tem boleto. Também não é só viver de alegria. Mas eu queria entender o que fazia sentido e quais eram os meus reais talentos, né? Como eu poderia somar para o mercado e deixar coisas muito legais feitas. E aí, entrei nessa busca e me comprometi a estudar 2 horas por dia. E aí comecei a falar, putz, tudo que eu aprendi aqui... Estudar sobre gestão do negócio. Comecei a estudar sobre gestão do negócio, mas comecei a estudar... Eu me comprometi, eu estudava 2 horas por dia e eu ia buscando coisas que eu gostava e que pudessem ser um caminho para eu sair da operação. E sair da operação porque eu não queria continuar na operação. Eu, como vida pessoal, aquilo não era mais, não me deixava mais feliz. E aí fui construindo esse caminho. Aí teve um dia que eu falei, a minha busca, né, para arrumar o meu negócio contou com a ajuda de muitas pessoas, né? Eu liguei para um monte de gente, pessoas que... Alex, Benny Goldenberg, Ricardo Garrido, e todo mundo foi muito generoso, né? Eles são 3 dos, sei lá, 50 nomes. Eu nunca tomei tanto café na vida. Eu ia perguntar para as pessoas como é que elas faziam aquilo, como é que elas faziam outra coisa, e fui entendendo que, na verdade, todo mundo tinha as mesmas dores em momentos diferentes, em tamanhos diferentes, mas que todo mundo tinha aprendido na porrada. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, puta, e se essa for a oportunidade, né? Eu pegar o que eu estou aprendendo aqui, dividir com mais gente... Porque aí comecei a pensar, se eu estou em São Paulo, com a agenda telefônica ultra privilegiada que eu estou tendo esse tanto de dificuldade... Acesso, esses nomes que você falou, é um acesso
1% das pessoas, nem Sim. 1% das pessoas tem, né? E que também nada vem de graça, né? Eu olhando hoje para trás na minha carreira, eu construí esse relacionamento com essas pessoas. Total. Né? Networking faz parte de trabalho. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chegava exausta e falava, puta, mas tem um lançamento do livro de não sei quem. Eu vou. Né? E isso é investimento, isso é trabalho. Aí não é para você ir ficar doidão no evento, é você ir conhecer as pessoas, né? Ter uma troca genuína, não é para você querer tirar nada dos outros, é você construir networking, porque isso é muito importante para o negócio. Né? E eu soube fazer isso organicamente muito bem, entendo eu que muito bem, e que são relações que eu tenho até hoje. Alguns viraram, assim, grandes amigos muito próximos, mas foram pessoas que me ajudaram muito e me ajudam até hoje. Então, eu fui entendendo que isso poderia virar uma coisa em escala, né? E aí, nessa busca, eu falei, tá, mas levar isso, eu sempre fui desinibida, sempre fiz 7 anos de teatro, falei, falar não é um problema para mim, beleza. Só que se eu ficar palestrando o Brasil todo, eu vou continuar com o mesmo problema. Eu nunca vou estar em casa, vou trabalhar no final de semana. Aí, lá em 2015, eu fui estudar o que era o mercado digital. Falei, não porque eu queira fazer mas porque se eu vou levar para esse lado, se esse é um lado de multiplicar, né? Eu falo levar a palavra coisa, né? e ajudar mais gente, eu não posso ser uma ignorante digital. Eu tenho que saber o que é CAC, eu tenho que saber né, como é que faz o impulsionamento, quanto isso Como custa. funciona esse jogo, esse mercado, né? Até É para poder gerir novo uma ali, né? equipe que vai trabalhar nessa frente. E aí a história do Foodness foi se construindo, assim, eu estava muito dolorida, eu não queria ter empresa, eu não queria ter sócio, eu não queria ter escritório. Eu estava numa época muito sofrida ainda pelo encerramento do buffet ali do jeito que foi, né? E foi uma escolha fechar a porta. Eu falei, eu não quero isso mais, eu vou entubar essa dívida, vou entregar tudo que tem para entregar e eu não quero mais fazer isso. Então, foi muito consciente. E aí, comecei a testar. Eu não queria fazer nada de uma vez. Comecei a testar um modelo de podcast em 2017. Foi a primeira gravação de podcast, quando pouco se falava em podcast por aqui. Fiz com o meu nome, nem existia o Foodness ainda. Aí a gente batizou a ideia e conforme eu fui contando para as pessoas, as reações foram tipo, cara, não, você tem que fazer. Eu lembro do Garrido muito, ele foi gravar comigo em casa, a gente gravava lá na sala de casa, e ele levantou e falou, a hora que eu expliquei tudo que era o Foodness, ele falou, não, você tem que fazer. Ele levantou e ficou enlouquecido. Ele falou, você tem que fazer, você tem que botar isso no mundo, vai ser muito legal. Então, o Foodness nasceu com esse propósito, né? Ele foi ganhando corpo. Então, o Foodness é uma empresa de conteúdo, de consultoria e de capacitação, de gestão para negócios de alimentação. E a gente tem várias frentes de trabalho. Eu sempre pensava... O primeiro pensamento foi, como é que eu crio um produto para o cara que não pode pagar nada? Né? Eu estive nesse momento, eu precisava de ajuda e não podia pagar nada. A sorte é que eu tinha uma agenda telefônica maravilhosa e pessoas muito generosas próximas. Mas como é que eu faço alguma coisa para esse cara? Aí veio o podcast. Então, como é que eu consigo levar um conteúdo relevante num custo baixo? Veio o digital. Né? O primeiro produto que a gente lançou como Foodness foi o curso de ficha técnica online. E também foi super bem. Depois, as consultorias que eu fazia como Renata Cruz, sempre fiz, tinha acabado de fazer o Quintal do Debete. Falar, então vamos botar esse produto dentro do Foodness, ele vai ser, né, mais um produto daqui. Aí veio a pandemia, a gente já tinha um pé muito forte no digital, que foi muito bacana, porque a gente continuou conseguindo produzir, foi um momento que as pessoas precisavam de muito conteúdo, de muito material. Sempre tive, assim, estava no DNA desde o dia 0, era trazer outras vozes para cada um falar daquilo que mais entende. Então, na pandemia, a gente fez conteúdo online com o André Mifano, com a Bel Coelho, com a Helena Gaspar, foi muito legal, a gente fez coisas muito interessantes. E aí, voltando, né, pós-pandemia, a gente veio com os presenciais. A Márcia, que está aqui gravando, que está sentadinha ali enquanto eu gravo, é minha melhor amiga. Chamei ela para fazer o primeiro. Eu falei, ei, você vai me ajudar num negócio aqui. E aí, depois, nunca mais deixei ela sair. Caiu no golpe, né? Caiu. Amarrei ela aqui, nunca mais deixei ela sair. E a gente entendeu que os presenciais
tem muita força. Sim. Né? Porque faz muita diferença as pessoas estarem reunidas numa mesma sala, falando do mesmo assunto, e aí a gente investe muita energia nisso, em trazer Essa coisas... semana mesmo, se eu não me engano, você estava... Ou vai ter ou teve agora, né? O curso de presencial de DRE, né? A gente vai ter um workshop de DRE e ponto de equilíbrio, Sim. que é super importante. Essencial. Que o Antônio, que trabalha com a gente na parte financeira Sim. das consultorias, vai ministrar. E dia 11 e 12 de março a gente tem um MAP, que é uma imersão de 2 dias, que aí é um negócio cabeçudaço para você estruturar o financeiro da sua empresa, que é com o Benny Goldenberg. Né? Ele é um dos palestrantes. Dos magos que é um da gastronomia sim, de São Paulo. Bizarro Brasil, de né? gestão. E o Benny vai falar, o Antônio vai falar, eles dão um conteúdo técnico e depois a gente faz uma aplicação prática nisso, nas dinâmicas. Aí tem uma mesa redonda no segundo dia com o Paulinho do Le Jazz, comigo, com o Antônio e com o Benny. Bem legal. Então, Bem legal. é uma imersão que a gente vai fazer dentro do Dalvidito, que também a gente sempre busca lugares incríveis que servem de inspiração, que a gente consegue mostrar não só a operação, mas também dar referência. Né? Como é uma imersão, a gente fica dentro do espaço 2 dias inteiros, a gente sempre pensa o que aquele espaço pode agregar para os profissionais que estão ali. E acho muito legal, por exemplo, o que você vai fazer de DRE agora, às vezes é o que a gente está falando, às vezes a pessoa se sente muito pequenininha. E não é para mim ainda. Cara, vai. Começa a parada, apanha. Quanto antes você apanha e arruma, mais tempo de vida você vai ganhar no futuro. Porque você arrumou aquilo ali, cara, vai melhorar tanto o seu negócio, né? Tipo, Sim. Às vezes a gente fica achando que não é para o nosso porte. Só que, cara, o conhecimento sempre é para o seu porte. Não, né? Se você ser uma busca por ser o mais bobo da mesa. Você pode ser gigante, você pode estar em casa fazendo, você tem que saber fazer isso. Não tem jeito, né? DRE é um assunto assim, não tem... Aprende logo, vai dar a mesma dor que você vai ter para aprender daqui a 2 anos, vai ter para aprender agora. Não, e eu prefiro que você gaste lá R$290 custa o workshop. Eu prefiro que você gaste esse dinheiro graça, e saia de lá e fala... A verdade está de graça, né? Cara, a gente tem uma precificação muito interessante. Mesmo a imersão custa R$5.300 o primeiro lote. Está de graça porque o conhecimento que você está entregando quando faz um curso prático para ensinar uma pessoa a fazer uma DRE e a pessoa poder estar lá tirando a dúvida dela na hora e tal, porque é diferente, né? Tipo, você tá, mas e minha embalagem, onde é que ela vai entrar aqui? Qual categoria que fica aqui? Ah, tá, entendi. E o imposto é ali no comecinho? Tá, entendi. Você poder perguntar isso para a pessoa na sua frente. As precificações é um valor, que a gente faz realmente, assim, quando a gente olha para o mercado e quando a gente olha para a entrega, que isso para mim é o mais importante, eu falo sempre, eu quero que o cara, ele pagou R$290 ou ele pagou 5.300 na imersão, eu quero que ele olhe e ele veja o dinheiro dele aqui. Sim. Né? Então, assim, são 2 dias de imersão, custa 5 pau, beleza, é um investimento, para todo mundo é. Sim. Mas são 2 dias com caras brilhantes do mercado, você vai ter uma ferramenta animal que a gente ficou 1 ano construindo. Você recebe livro, você recebe um fichário todo feito à mão, de couro, você vai comer 2 dias no Dalvidito, você tem toda uma estrutura, você entra depois para um aplicativo de dúvidas e troca e de networking. Então, assim, tá mais do que pago, sabe? Então, a gente sempre busca isso, assim, não importa para mim se custa 100 ou se custa 10 mil, eu quero que o cara veja a grana dele ali. O conhecimento é um negócio, o payback dele é meio que certo, assim, né? Tipo... Especialmente quando você está falando de coisas tipo de financeiro, né? De conhecimento de gestão financeira. Sim, o cara aplicar o DRE, só a clareza dele ter o número R$290 volta na primeira semana do mês seguinte. E você sentiu um aumento, você sente, na verdade, um aumento grande na busca das pessoas por conhecimento ligado à gestão do negócio nos últimos anos? Tipo, você acha que as pessoas estão percebendo que, cara, só você ser um bom chefe, só você ser um bom confeiteiro, não vai fazer esse negócio dar certo? Tipo, não, se você quer ser um bom chefe, um bom confeiteiro, um bom cozinheiro, não digo nem um bom chefe, porque um chefe, ele tem obrigações táticas, estratégicas e de gestão. Mas se você quer ser um bom cozinheiro, um bom confeiteiro, vai trabalhar para alguém. É tão simples quanto isso. Assim. Se você não quer gerir um negócio, não abra o seu negócio. Se você gosta... eu amo fazer bolo. Tô fazendo em casa.
Não, e Você ama não, fazer bolo? não é demérito, tá? Agora, eu acho... eu quero fazer o melhor bolo do mundo. Tá, mas entenda que, tipo, aí já é um negócio que Não, mas ótimo, você não quer fazer o garante, melhor né? bolo do mundo? Quais são as marcas que você se identifica? Vai trabalhar para essa pessoa. Sim. Eu acho que é muito louvável a pessoa que se conhece, entende, assim, eu não gosto de risco. Eu não quero ter risco na vida, isso para mim não funciona, eu fico muito nervoso, eu só quero tudo bem, cozinhar. se você acha Maravilhoso, que vai tá tudo trabalhar certo. para alguém. Sim, Né? Tem grandes nomes, grandes chefes que são contratados. sim. E tá tudo certo. Não é um problema. Eu vejo muita galera me procura e é sempre esse papo, assim, eu não entendo, eu faço o melhor bolo, sei lá, bolo de pote da minha cidade e as coisas não acontecem e tem uma pessoa que vende um bolo de pote que é uma porcaria e tá lá bombando. Mas eu faço o melhor, sei lá, banoffee da minha cidade e aí tem a empresa de banoffee X que tá bombando, eu faço o melhor brownie. Eu falo, cara, mas é porque você tem um negócio de brownie. É diferente de você só saber fazer um brownie bom. Tipo, o negócio, o produto, ele é uma parte do o seu negócio. O melhor é ele não aquela o seu justificativa, assim, né? falar, eu faço o melhor hambúrguer e a hamburgueria do lado vende mais. Sim. Tudo bem, você está focando toda a sua energia no produto e você não foca em experiência do cliente, você não foca em precificação, em gestão, não sei o quê. E claramente, essa pessoa... que talvez nem é uma verdade absoluta, Sim. tá? Que talvez não tenha tanta habilidade no produto, ele sabe fazer as outras coisas numa média melhor que a sua. Sim. Ele vai melhor. E aquele negócio, você faz o melhor hambúrguer, beleza, mas você não faz a melhor hamburgueria. A melhor hamburgueria é aquela. Porque a hamburgueria é um negócio, gente, não a é? gente O tem que hambúrguer ele é um entender produto só, né? que o melhor é muito relativo. Muito relativo. O que é melhor para mim não é melhor para você. Mas o que eu acho legal é as pessoas entenderem, assim, só focar em produto é muito pouco. Produto é 10% do negócio. 10%. Sabe? Eu acho assim, isso que eu sou uma pessoa que acha essencial você ter um produto muito bom. Eu acho essencial. A partir Mas, do momento assim, que você não quer garante vender que seu alguma negócio coisa, vai dar certo. Não garante. A partir do momento que você quer vender alguma coisa, ela tem que ser excelente. Você me falar que tô fazendo aqui um produto de merda para vender. Sim. Ninguém pensa isso. Então, esquece isso e bota na conta. Produto é 10%. Sim. Se você está gastando 100% do seu tempo em 10% do negócio, a conta já não fecha. É isso. E é muito louco, né? Mas eu acho que as pessoas... Até o fato de quebrar a cara quando tem um bom produto e percebe que não foi suficiente, faz as pessoas começarem a entender que tem outras coisas aqui que decidem mais o que vai ser um bom negócio. O 90% decide mais que o 10%. 90%, né? Então, beleza, eu tenho um bom produto, mas você não tem eficiência operacional, você não tem gestão financeira, você não tem nada além de um bom produto. Então, você não tem nada. Sim. Você não tem um bom negócio, você vai fazer em casa. Você tem 10% de um negócio, os outros, você precisa construir os outros 90%. A outra ilusão é o gostar, né? Eu tô aqui porque eu gosto de tal coisa. Aí eu fico, mas é diferente, tipo, eu não fico mais na cozinha, eu também adorava cozinhar, mas sim, tipo, eu adoro um barco, não quer dizer que eu vá ter um. Nem por isso eu vou ter um bar, né? Tipo, eu adoro ir pro bar, mas nem por isso eu vou ter um bar. Então, é essa ilusão de, eu adoro cozinhar, então a minha vocação é ter um negócio de gastronomia. Não. Tipo, são coisas diferentes. Se você adora cozinhar, talvez você queira ser cozinheiro, igual você falou agora, ou talvez você possa cozinhar em casa e fazer outras coisas do seu trabalho, porque quando você tiver, de fato, a sua cozinha, a tendência é você ter que estar fora dela. Para ela realmente acontecer, igual aconteceu com você, igual acontece comigo. Eu, para entrar numa cozinha da browneria hoje, é só para ver se os processos estão certos, conversar com o meu gerente e tal, porque senão eu não ia ter conseguido. Eu não ia estar aqui com você hoje, entendeu? Então, essa ilusão das pessoas de que é o produto e que te quer gostar, né? E, cara, é um negócio, entender como um negócio. Um dos convidados nossos aqui foi o Gabi e a Ju de segunda. Sim. De primeira, queridos. de segunda. E a Ju, uma vez, ela falou um negócio muito legal. Ela falou, cara, eu entendi... Uma das coisas que deu certo foi que eu entendi muito rápido que não era mais sobre só saber cozinhar bem. Sim. E eles entenderam isso muito rápido. E eles têm uma visão de negócio. Não, e a Ju tá buscando... puta chefe foda, assim. Tem 3 negócios que estão foda. sempre atrás de informação. Ela foi no workshop há um Nossa, tempo muito. atrás. Eles são maravilhosos, assim, Isso, eu gosto muito. essa inquietude por conhecimento realmente bota as pessoas num outro nível. É muito legal. Uma vez eu tava com o Gabi de segunda, conversando, e o Gabi, ele é todo molecão e tal, né? E eu falava, você não cuida de verdade de gestão? Ele pegou, abriu o celular dele na minha frente e começou a mostrar todas as planilhas CMV
Eu falei, gente, tem tudo. Ele falou, não, eu cuido muito e tal. E é isso, cara, o negócio dá certo por isso, né? Sim, Tipo porque assim, você são junta o chefes talento, incríveis é a coisa que você que gosta tão de olhando um fazer negócio, com né? uma visão... E aí é o melhor dos mundos, né? Que é Sim. você tem excelência Para quem tem naquilo, negócio, é o único dos mundos. né? Tipo, perfeito, assim, juntou os dois mundos. Não, e é importante a gente olhar, assim, o segmento está com o número de 80% dos negócios fechando antes do segundo ano. Sim. Então, com você não vai ser diferente por causa dos seus você não olhos. É especial, né? Você não é tão especial quanto você pensa. Para a gente fazer essa curva virar, o que precisa é estar olhando para os outros 90% do negócio, que é gestão, que é estratégia, que é marketing, que é posicionamento, que é público-alvo. Então, assim, não é opcional, né? Sou apaixonado pelo meu produto, joia. Lembra que essa paixão é 10% do negócio. Paixão, às vezes, não paga os boletos também, né? Não, a paixão nunca paga o boleto. Ela é bom que é melhor trabalhar com paixão. Se deve trabalhar com paixão, é melhor. Agora, sim, o negócio às vezes é técnico, o negócio às vezes é outra análise. Possível, né? assim. Minha sobrinha outro dia falou, não, a geração de vocês tem isso de ser apaixonado pelo trabalho. Eu não ligo, eu trabalho para pagar minhas contas. Tá tudo ótimo. É que, para mim, o ser apaixonado pelo que eu faço faz a coisa ser muito mais legal. Melhor, Então... Eu não conseguiria fazer com essa mesma força se eu não gostasse. Sim, mas meu irmão tipo trabalha assim, numa multinacional, ele adora o que ele faz, mas ele fala assim, é uma puta louca do cacete, assim, eu jamais correria esse risco. Mas ele adora o que ele faz. E por isso ele vai bem, por isso a vida é mais fácil quando a gente faz um negócio que a gente gosta, né? A gente mais feliz. Quando eu comecei a browneria, abrir a loja, era bem ferrado e tal. E aí a minha mãe, no começo, odiou a ideia. Eu era publicitário, né? Trabalhava e tal, eu larguei tudo. Queimei todo o dinheiro que eu tinha juntado muito rápido, porque também não imaginava que ia gastar tanto dinheiro para ficar fazendo forma, gastando design, essas coisas todas. No final Você que está começando, acredite, vai rápido. Foi uma loucura. E aí a minha mãe às vezes soltava uma assim, mas é que ele faz com muito amor. Mentira, eu tava puto fazendo os negócios, cansado e tal. Eu sempre falava com a galera assim, gente, não tem amor não, é balança de precisão aqui, ó. Eu coloco a quantidade certinha e vai sair igual. Porque é isso, é método, esse negócio de... as coisas são boas, o produto é bom porque é feito com amor, caralho. Tipo, não, é processo, as coisas bonitinhas, você repete ali, vai dar certo igual, entendeu? Se você fizer os seus produtos, né? Qual que é o seu carro-chefe? É a de costela, né? A torta de frango, como de venda, a torta de frango. Se você fizer a torta de frango, puta da vida um dia, se você fizer ela super feliz um dia, provavelmente vai ser o mesmo resultado, porque você organizou tudo ali por trás, né? O que vai mudar é que você vai estar feliz num dia e triste no outro, mas o produto vai sair igual. Se o chefe de cozinha lá do Tapo que abriu agora tiver puto num dia e feliz no outro, o Benny vai exigir dele o mesmo padrão igual. Não existe isso de você ter que estar feliz para trabalhar, né? E às vezes a gente fica gourmetizando as paradas, né? Tipo, com amor é mais gostoso, lógico, o amor é sempre mais gostoso, mas às vezes as coisas têm que acontecer no ódio também, com a mesma qualidade, tá tudo certo, né? Não, as coisas têm que acontecer, mas eu acho também se você tá puto, essa equação, do dia que você não tá bem, você tem que conseguir entender o que está acontecendo. Sim. Não, tem que conseguir entregar, mas tem que também, como gestor, saber se não é a hora de dar um passo para trás, tirar um dia, tirar umas horas, tirar meia hora. Tem fases, né? Tem uns momentos que dá uma desanimada, né? Eu vejo isso com todo mundo, assim, sabe? Tipo, às vezes tem a pessoa, tá super consolidada e você vai conversar, não aguento mais. Não aguento mais. Aí passa 6 meses, a pessoa tá super empolgada de novo. Nossa, eu nunca gostei tanto do negócio, porque são fases, Sim, né? Mas isso é todo dia, né? Você passa por essas emoções todas no mesmo dia. Tem hora que você acorda super feliz, aí dá uma treta, você vê as pessoas fazendo assim, meu Deus, só tá numa reação constante quem tá medicado. Sim. Oi, me conta uma coisa, o que você tem visto de tendência, assim, ou de coisas que você acha que vão acontecer, quais movimentos você tem sentido no mercado de alimentação hoje? Difícil a gente dizer uma tendência, né? Tipo, um produto que vai virar tendência. Eu até tenho medo dessas coisas, do que vira a paleta mexicana, né? A nova paleta mexicana. A gente tem que ter muito cuidado com esses produtos, porque moda não é tendência, são coisas diferentes. Mas como tendência, é um crescimento bem expressivo de autosserviço, né? O que não significa ele não ser humano, ele não ser presente, ele não ser interessante, não entregar a experiência para o cliente. Inclusive, acho que a tendência é essa, né? Fui numa palestra de tecnologia essa semana, que é a tendência da tecnologia é você não saber se você está conversando com um robô ou com um humano,
né, de tão humanizado que os robôs estão ficando. Então, a tendência é essa, porque no final do dia ninguém quer conversar com robô. O Cris a gente fez um curso de planejamento estratégico no começo do ano, e o Cris fez um robô. E aí ele falou, testa o robô no WhatsApp e tal. E aí eu mandei a mensagem e demorou para responder. Aí eu falei, pô, Cris, demorou 30 segundos para responder. Ele, sim, porque ninguém responde na hora. Aí eu fiquei, pô, faz sentido, né? E aí tem uns truquezinhos assim que... Sim. Aí manda um meme, sabe? O robô manda um meme, uma pessoa mandaria, tal, tipo, tá tudo certo, tal. E aí você fica, pô, legal, uma linguagem mais formal, aí manda um áudio. E você fala, gente, antigamente era aquele negócio todo engessado, né? Sim. E aí as pessoas estavam na cara que você estava falando com o robô. A voz era de robô, era aquela vozinha toda formal e tal. E hoje você vai falar, e aí, posso falar contigo e tal. E aí você fica... Não, e no Foodness a gente tem um lance, a gente tem também um bot lá que atende, a gente deixa o bot humanizado, mas a gente deixa claro que daqui a pouco um humano vai vir falar com você. ele. Porque a verdade é um pilar importante pra gente. Sim. Então, também, apesar da gente querer humanizar ao máximo, Sim. a gente também não quer... E às vezes o bot ele é o começo do atendimento e depois Sim. daqui a pouco você já entra É só ali, para filtrar, né? Só falar, você tem que falar com a Márcia, com o Marcelo ou com a Carol. Né? Só preciso Sim. saber disso, né? E você acha que nos restaurantes a figura, por exemplo, do garçom, ela vai... Eu acredito que a gente nunca vai perder o garçom no sentido de que vai ter que ter alguém lá para levar um prato para você e falar sobre alguma coisa e tal. Mas Depende você acredita do que daqui formato. a pouco vai começar a ter tudo... Você faz o pedido ali pelo celular mesmo e vai começar a sair isso Sem daí? dúvida nenhuma. Eu vou para a NRA esse ano e depois eu posso falar mais, porque é uma feira que traz muito conteúdo de tecnologia, né? Sim. E de tendências nesse lugar. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma. E as novas gerações não querem falar com ninguém. Né? Também tem isso. Eu tenho um sobrinho de 16. Cara, ele quer sentar no negócio, ele quer pedir pelo celular, ele não quer falar com ninguém. Eu entendo que a humanização sempre ali, né, de facilitadores, de ter pessoas que façam esse meio de campo, vai continuar sendo importante. Mas, assim, a verdade é que para as novas gerações os valores são diferentes. O que eles querem é diferente do que meu pai quer. Sim. É muita loucura, né? Porque realmente o padrão de comportamento da galera que já nasceu com as redes sociais é muito diferente da nossa geração, que eu acho que viu toda a transição, e a gente tem uma coisa muito legal, que é de ter saído do analógico para o digital de fato, né? Que é diferente da galera que foi criada, de fato, só no analógico, e para eles a gente tem o romantismo do atendimento, do serviço, e que eu acho que nunca vai se perder para alguns tipos de negócio, tá? Acho que ele vai continuar existindo para sempre, mas existem outros tipos de negócio que a verdade é que eles não param de pé se eles precisarem de muito atendimento, se eles precisarem de muitos humanos ali fazendo serviço, né? Então, sim, a tecnologia pode auxiliar a gente e muito. Agora, que a coisa mais interessante, quando você vai em eventos de hospitalidade, por exemplo, fora do Brasil, a gente foi pro Welcome Conference do Will Guidara em Nova York em setembro de 2023, e as pessoas que estão lá não são exclusivamente do setor de alimentos e bebidas, ou de hotel, ou de hospital, ou de, né, lugares que têm um serviço humano. E o que essas pessoas queriam? Um monte de gente de tecnologia. Porque como você entrega experiência do cliente através da tecnologia? Não significa que porque você está trabalhando com robô, você não precisa entregar hospitalidade. Sim. Né? Então, a gente vê muita startup fazendo pensando esse trabalho como a gente consegue fazer pensando em hospitalidade, mantendo o nível de uma experiência de hospitalidade humana, assim. O Will deu um exemplo muito bom numa das falas dele, que foi que ele comprou um apartamento, então ele ficou ali fazendo um trabalho com o corretor, ficou meses com o corretor, e aí o corretor sabia que a mulher dele fazia yoga, então que ela procurava um quarto que tivesse o sol e não sei o que, bababá. E aí no final do serviço eles compraram apartamento com ele e ele deixou lá na geladeira um espumante caro. Sim. Para eles, como cortesia, como agradecimento. Ele falou, se esse cara tivesse deixado um tapete de yoga para minha mulher no quarto que ele sabia que ia servir para isso, ele tinha marcado a gente para sempre, porque ele tinha feito um negócio personalizado. Sim. E isso é hospitalidade. Né? Então, a gente está falando de um corretor de imóveis. Sim. Então, é a diferença entre você fazer o padrão, falar, deixa eu lá um espumante, beleza, é um padrão, é um default que não marca ninguém.
Agora, ele falou, se esse cara tivesse feito isso, tivesse feito uma coisa especial pra gente, não precisava nem ser o tapete de yoga, ele podia ter deixado um bilhete no vidro do quarto. Eu nunca mais ia comprar apartamento com outra pessoa. Sim. O famoso detalhe faz a diferença ali, né? E a hospitalidade é isso, né? Como Sim. você faz o outro se sentir. Então, às vezes, as coisas padrão, elas não entregam isso. Agora, a tecnologia tem coisas bizarras, né? Você vê, tipo... Inclusive, a recomendação, leiam e saibam sobre tecnologia, porque isso vai fazer parte do nosso futuro Sim, amanhã, não é a longo prazo, né? Então, quando você entra... O seu Mercado Livre, por exemplo, é diferente do meu, porque ele pega todos os seus dados, todo o seu histórico, tudo que você comprou molda a e te experiência oferece pra cada coisas cliente. que fazem... que estão relacionadas ao que você comprou. Tem sites de decoração que o cara já sabe, eles estavam mostrando lá nessa palestra que ele viu o sofá que você comprou, ele sabe o tapete que você comprou. Ele mais ou menos sabe o seu gosto e como é a sua sala, inclusive o tamanho da sua sala. E aí o algoritmo lá deles começa a te oferecer só coisas que fazem sentido com aquilo que você já comprou. Sim. E aí é pensar em como levar isso pro nosso mercado. Pro nosso assim, mercado. Né? E entender que o caminho vai ser esse, né? Alguma coisa. Aqui só a gente teve... São pequenas coisas, mas que você vai ver e acabam ficando, né? Eu lembro quando o The Coffee apareceu, foi um negócio, assim, tipo, muito novo, né? Era bem um modelo meio gringo, assim, de negócio muito pequeno, né? Você vai para Nova York, tem muitas portinhas, né? Na Europa Sim. também tem muito portinha. E aqui no Brasil a gente tem poucas portinhas. Agora está começando a ter mais, as pessoas entenderem... Por exemplo, quando a gente estava em Floripa, o modelo to go que a gente tem aqui em São Paulo não pegava tão bem em Floripa. Porque São Paulo é uma cidade que já está mais, né, cosmopolita e tal, então a galera aceita melhor esses conceitos. Agora, lá em Floripa, ia demorar mais um tempinho para chegar. E quando eles colocaram lá os totens de autoatendimento do The Coffee, com aquele negócio e tal, são coisas que agora a gente já sabe que são coisas pequenas. Todo mundo consegue chamar a empresa que faz o totem de autoatendimento, você consegue ter um totem de autoatendimento na empresa. Mas quando você vê na prática a primeira vez, você vê que os jovens, que era isso, você chegava na porta do The Coffee, o público é prioritariamente jovem. Porque para eles aquilo ali faz muito sentido. Eles não querem estar olhando na cara da pessoa e dando dinheiro. Eles nem aceitavam dinheiro. Eles tiveram que aceitar dinheiro porque, sei lá, tem a lei que obriga a aceitar dinheiro. Mas por eles também não teria dinheiro. Eles até escreveram, se puder não ser dinheiro, melhor. Então, para o jovem faz muito sentido que o jovem também não trabalha mais com dinheiro, né? Eles já estão pensando daquela forma. Então, quando você olhava assim a fila... A grande maioria das pessoas era pessoa com 25 para baixo, assim, né? E aí as cafeterias normais, que já fazem atendimento e tal, o público um pouquinho mais velho. Então, você já vai entendendo que, ó, o futuro tá aqui. Porque eu sempre gosto de falar para o pessoal assim, fica de olho no que a galera nova tá vendo. Tipo, nada te impede, por exemplo, o Benny vai fazer um restaurante, o público lá do Tapo não vai ser de jovem, né? Mas o Breno é um cara super antenado, ele sabe tudo que acontece em todo lugar, tal. Sim. Eu tenho certeza que quando ele vê um WeCoffee bombando, tal, ele para lá e fica, o que esse lugar tem que fascina tanto a galera mais jovem? O que o The Coffee trouxe que mudou de alguma forma a nossa forma de consumir em São Paulo? E coloca a cabeça para pensar ali. E eu sempre falo que confeitaria é um negócio muito jovem, né? Muito colorido, é mais informal, o formato ele importa muito, o visual ele importa mais até do que na gastronomia de prato quente e tudo mais, e de comida salgada. E eu falo, gente, fica muito de olho, tipo, por mais que você não saiba mexer no TikTok, você tem que ficar de olho, por mais que seu público, teoricamente, TikTok não seja tão... não é mais opcional, é você obrigatório. tem que saber, porque assim, é questão de tempo pro que tá lá As fora. delis de 50 anos em Nova York, chegar todas têm TikTok. O quê? As delis com mais de 50 anos em Nova York, todas têm Pois TikTok. aqui ainda não chegou nessa. Aqui ainda tá na galera, não. Mas vai chegar, inevitável. Mas vai chegar. E outra, eu não duvido nada que o Instagram seja o novo Facebook e o TikTok seja o novo Instagram daqui a pouquinho. Sabe? Porque, tipo, 10 anos atrás... Eu nem lembro se eu tinha o Instagram da Browneria. Acho que o primeiro post do Instagram da Browneria foi em 2014, sei lá. Tipo, devia ter o Instagram, mas ninguém imaginava que o Instagram seria o Instagram. E era muito forte no Facebook. E aí, agora, tipo, a gente vê o Instagram... Ele bem posicionado ali. O Facebook praticamente morreu, né? Sim. Tipo, pô, tem um negócio que não tem página no Facebook. E eles falam, pra mim não faz a menor diferença. E...
o TikTok começando a se tornar o que o Instagram era em 2014, 2015, que é legal, beleza, vou até colocar uma coisa lá, mas eu acho que vai continuar aqui. Cara, fica de olho, porque esse negócio tá... Sim. A galera nova tem muita gente que não tem conta no Instagram mais, ou que só tem, e nem é igual eu tenho no Facebook, nunca mais entrei, e a galera eles só abrem o TikTok. E o TikTok tem esse negócio que ele traz as trends de fora muito rápido, né? Cara, e o TikTok tem um novo viés que eles estão investindo muito, que é educacional. Você pega um moleque de 13 anos, ele não vai procurar no YouTube como faz qualquer coisa. Ele já está procurando no TikTok. E eles fizeram um trabalho muito forte porque quando o TikTok chegou, eles ficaram estigmatizados como a dancinha, lembra? E aí todo mundo, tipo, da minha geração, fala, TikTok é pra quem gosta de dancinha. O pessoal tá... E aí eu acho que o próprio TikTok, o pessoal do TikTok entendeu que, cara, a gente tem que quebrar esse estigma. E eles começaram a trazer influências e chamar influências, tipo a Mari Kruger lá, de cientista e tudo mais, pra falar, gente, vamos produzir uns conteúdos, né, mais sérios, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem educacional mesmo. para as pessoas entenderem que aqui é tudo, tipo, é conteúdo. O que vai ter aqui é o conteúdo que você vai pôr. A gente não é uma ferramenta de dancinha. E hoje já quebrou. Tipo, todo mundo sabe que o TikTok é um Instagram, uma rede social. E que você vai encontrar o que você procurar lá. O que você quiser encontrar, você vai encontrar, né? O filho de um amigo nosso de 13 anos fala, você não procura no YouTube? Ele falou, não, é muito demorado. Que loucura, os né? vídeos são longos, não tem corte. Então, para a cabecinha dele, o conteúdo que conecta com ele tá no TikTok. O YouTube tem muito isso, né? Se a gente pega o episódio aqui que a gente está gravando e coloca ele inteiro no YouTube, vai dar, sei lá, X visualizações. Se a gente põe o corte, dá 10, 100 vezes X visualizações. Porque a galera realmente não tem. Eu também não tenho, porque você está trabalhando, às vezes, ou você vai pro Spotify, ou você vai ver um corte. Você não tem tempo de ficar 2 horas mais vendo uma entrevista de 2 horas. Não tem, né? Tipo, a gente faz tudo ao mesmo tempo, a gente não consegue parar tem canais que vão muito bem, né? Olhando, tem canais que não são tão nichados quanto os nossos, mas assim, que vão muito bem. Sim, esse negócio de a gente ficar, não se acomodar, né? Ele não é opcional, né? No mercado que a gente tá, tipo, você tem que estar... Eu acho que a movimentação não é opcional, né? A gente sempre está atento no que está vindo, no que as pessoas estão buscando, como a gente pode oferecer hospitalidade através de tudo isso. Sim. Né? Delivery, você pode ter... Tem páginas de delivery, tem lojas de delivery ali que putz, você vê, ele já está te oferecendo o produto certo, a linguagem que está ali, a explicação do que você precisa é muito mais eficiente. E tem outros que você entra uma puta zona, né? A ordem do pedido das coisas, o que aparece de sugestão para você... a gente que olha com um olhar mais estratégico, é a última coisa que devia estar no destaque. Sim. Loucura, né? Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você quer falar? Alguma coisa sobre o Foodness que você quer contar pra galera? Conta pra mim. Acho que, além desses produtos que eu contei, a gente tem o Core, né? Que é a plataforma de assinatura que, mais ou menos R$100 por mês, você consegue ter acesso a absolutamente todo o conteúdo, o curso de ficha técnica, o conteúdo todo de precificação. A gente bota conteúdo novo todo mês lá. Então, agora a gente começou com convidados. Então, todo mês tem um convidado levando conteúdo de conhecimento próprio, né? A gente fala que a gente não é uma escola. Então, é uma pessoa que vive o mercado, que trabalha há X anos no mercado, compartilhando um negócio que ele sabe fazer. Então, a gente tem conteúdo de gestão, a gente tem conteúdo de marketing, a gente tem conteúdo financeiro. Então, para quem quiser começar a aprofundar... É para ter essa visão do negócio como uma coisa integrada, né? Não é... um assunto que vai te tornar, vai fazer a sua empresa acontecer. Sim, né? Essa constância, né, do estudo, da busca, do desenvolvimento, que a gente falou até da Ju. Se você começa a botar isso no seu dia a dia, na sua dinâmica, não precisa ser todo dia. Se você entrar lá uma vez por semana, né, a gente tem um aplicativo que é para você interagir com os outros donos de negócio. Fala, pô, tudo que eu legal, queria, né? sempre na minha carreira. Eu sempre falo pra galera, tipo, gente, vocês não precisam ser inimigo da galera que é sua concorrente e tal. Isso é brega, gente. Eu saio... Ontem eu tava lá sentado com o pessoal da Cakes no Higienópolis, a Carol do Donuts da Mari, a Kim do Baiquim, a gente buscando solução para ovo de Páscoa, qual embalagem você está usando, onde você comprou, troca fornecedor e tal. E aí a galera vem falar comigo, mas aqui na minha cidade é diferente. Eu falo, mas você já tentou? Começa você a fazer diferente. Mas eu falei, mas você já foi falar com a pessoa? Mas aqui na minha cidade não funciona isso. Eu falo, já tentou? A mãe do Cris eu conhecia assim, ela vendia bolo, a gente tava num bairro de Floripa que não tinha nada, tinha Ratones. Você conhece bem Floripa? Não. Um bairro tinha Ratones, era quase um bairro rural no meio de Floripa.
tinha nada, ninguém entra nesse bairro. É o único lugar que eu conseguia pagar meu aluguel. Eu pagava R$1.000 uma então foi lá, que a Browneria nasceu. E aí, tipo, no bairro não tinha nada, eu andava 300 metros pro lado, tinha uma plaquinha assim, vendo Jequiti e bolo. Era a mãe do Cris. E eu não conseguia comprar caixa de ovo grande, a diferença de preço era muito grande, né? E eu queria comprar caixona direto do fornecedor, o cara me entregar lá, só que eu precisava comprar, sei lá, 2 caixas de ovo pra ele me entregar. Eu falei, pô, eu tenho que achar alguém que compre comigo isso aqui. Aí bati na porta dela. Aí, a primeira vez que eu conheci ela, ficou, tipo assim, quem é esse maluco aqui? Tipo, o cara é meu concorrente e tal. Eu falei, não, mano, vamos fazer junto, a gente vai fazer dar certo. A gente é amigaço até hoje. Eu adoro ela, sou super fã dela. Ela me ensinou um monte de coisa, eu acho que eu ensinei um monte de coisa pra ela. A gente tá aqui, hoje eu tô aqui fazendo trabalho com o filho dela, que é meu sócio no digital. E da mesma forma eu fui conhecendo um monte de gente que teoricamente seria minha concorrente. E que aí você olha um pro outro e fala, cara, a gente tá no mesmo barco aqui fazendo negócio, tem espaço. Mesmo cidade pequena, que a galera acha que não tem espaço. Tem espaço porque não é... O seu negócio é o seu negócio. Tipo, o que vai fazer seu negócio dar certo não é o seu concorrente, o sucesso ou o fracasso dele. Às vezes ele tá fazendo tudo errado e isso não garante que você vai dar certo também. Não, você vai na Rua das Noivas, tem todas as lojas de noivas, a Santa Efigênia, tem um monte de coisa de eletrônico. Tá tudo certo, um do ladinho do outro, né? Um do ladinho do... E eles se conhecem, a galera também é amiga e tal, e a galera fica achando que, assim, vai mudar grandes coisas. Eu falo assim, a única coisa que pode mudar é se você tiver uma pessoa da sua área, que é sua amiga e tal, a única coisa que vai acontecer é que você vai ganhar conhecimento. Perder, você não perde. Entendeu? Então, quando você está lá em contato com o Benny, com o Alex e tal, tenho certeza que, mesmo que você estiver falando sobre qualquer coisa, sobre viagem e tal, em algum momento eles vão falar alguma coisa do negócio e vão falar, meu Deus... Não, o tempo todo a gente troca, né? O tempo todo, isso, sabe? Você está convivendo com a pessoa. Oxigenar fala, isso é muito importante. Eu fiz isso, está dando super certo. Você fala, pô, será que eu consigo aplicar isso numa empresa? Aí você conta o negócio e a pessoa, tá, e te manda uma mensagem. Nossa, você tem fornecedor de pistache aí? Eu tô pagando tanto. Não, mano, tô pagando tanto. Não, pega aqui comigo, ó, pega tanto e tal. Tá tudo certo, é lindo, né? E acho que a galera quebrar esses mitos que são falsos, né? Tipo, você não precisa, igual a gente tá aqui hoje. Eu dou mentoria para confeitaria, você dá mentoria para um monte de gente gigante, né? Eu acho que existe alguém maior que você nesse mercado, Rê? Com certeza. Será? Eu acho você uma ótima referência, porque é isso que eu te falei. Eu admiro muito a Foodness, pela Foodness fazer promessas que eu acredito. Entendeu? Então, assim, não vender ilusão, que é o que a gente estava falando aqui mais cedo, né? Tipo, a minha grande treta é com a galera que está vendendo ilusão. Promessa de que você vai aumentar 10 vezes seu faturamento. Mas a galera que está vendendo ilusão, enquanto ela tiver público, ela vai continuar vendendo. Eu acho que o nosso papel é falar com o cara que está comprando. Falar, cara, não acredita numa resposta fácil e rápida. Não existe, procura milagre. Porque se tivesse, assim... Você nunca vai ver uma propaganda da Foodness, um tráfego da Foodness falando uma bobagem dessa, né? Tipo, não, e se vê, me liga, eu vou fazer seu negócio triplicar de vi. tamanho em um ano. Imagina. Você não aceitaria falar isso para alguém, né? Você sabe que não... Não, e às vezes a gente vai, assim, muitas vezes, né? Quando a gente contrata pessoas que fazem o tráfego pago, etc., eles vêm com umas copies que eu falo, cara, não, eu não acredito nisso. Sim, mas isso atrai muito mais gente. Fala, tá, então a gente vai pelo caminho mais difícil. É que é mais fácil, é exatamente o papo que a gente tava semana passada no nosso. Mas é mais fácil vender, as pessoas gostam muito de quando você vende um sonho para elas. Eu falo assim, cara... Não é assim o jogo. Eu sei que não é, não vou conseguir vender um sonho. Eu acho legal, que o papel eu acho legal, eu amo o mercado, eu amo o mercado, eu tô aqui. Não é combater quem oferece, assim, o cara só oferece porque tem quem compre. Sim. Né? Então, quando parar, as pessoas tiverem a consciência de que não tem milagre, que o negócio não é brincadeira. Eu vou te dizer que a gente até prefere, assim, eu não tenho pretensão de crescer os canais rápido. A gente tem 31 mil seguidores e tá... mesmo, né? Porque eu quero gente engajada e madura porque a gente vai falar. Né? Então não adianta a gente viralizou, agora tem 1 milhão de seguidores. E essa galera que se ilude muito se frustra, né? Acaba não gostando do produto, porque como assim que eu fiz o curso de ficha técnica da Renata e meu negócio não dobrou de tamanho? Mas não vai dobrar, vai te ajudar a melhorar seu negócio. Você tem que saber disso. É o mínimo que você tem que saber. A única pessoa capaz e responsável por mudar o seu negócio é você. Não terceirize essa responsabilidade. Assim, isso não existe. É isso aí. O seu sucesso e o seu fracasso também, né? Sim. Tipo, é 100% seu. Rê, muito obrigado pela gentileza de vir aqui dar aulas aqui pra gente. Queria te agradecer de coração mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. No Foodness. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vamos com tudo.